Salve Maria Imaculada, a paz de Jesus. Ó o barco navegando aqui. Glória a Deus. Foi difícil, mas já tá aqui, viu? Hoje não é precisão do barco, porque o negócio foi louco. Água, fi. Ó, E tá nos acompanhando, né? Porque no episódio do Ed também, o negócio tava, o céu tava caindo. o último episódio, a gente demorou 1h20 pra andar 9 quilômetros, cara. Uau. 9 exigente. km em 1h20 por causa da água. Aí desde sexta a gente tá tentando gravar o episódio pra ir ao ar segunda-feira. Em Jesus nós estamos aqui, velho. Não é Graças a possível. Deus. O cão tentou parar, mas não, O barco não para, né? não para, não. E por isso a gente tá aqui, tá muito feliz, porque o convidado que tá aqui conosco diz muito a respeito do tipo de evangelização Exato. que a gente quer trazer pra igreja. Acho que vai contribuir bastante. A gente tá muito feliz por isso, né, Elzinho? Não é só um episódio, aí vai ser uma mentoria, né? É. Pra nós. Então, muito feliz. É isso. Estamos aqui hoje com Thiago Marcon. Ô, meu Glória a brother, Deus. obrigado. Literalmente irmãos, né? Vocês sem com dúvida. duplo laço aí, né? O de sangue, de irmandade. E eu aqui, obrigado. Fiquei muito Maravilha. feliz pelo convite, viu? Conheci há um tempo atrás aqui o trabalho de vocês. Já falei aqui nos bastidores, né? Já fiquei encantado de ver. Bendito seja Deus. E obrigado pela oportunidade, pela insistência, viu? Com fortes ventos, chuvas, Isso aí. inclusive tempestades, mas estamos aqui, o barco não afunda e vamos Não, tocar pra frente. Eu vou vamos tentar junto. ajudar a remar hoje um pouquinho. Glória eu a pego no remo e vou tentar ajudar. Ó, já tá bom, vamos embora. Ele falou que assistiu no barco. Vamos embora. Olha lá. Já ganhamos um dia já, né? Não, já tô ficando assíduo. Olha só, velho. A gente bom. fica muito feliz quando o convidado vem e fala, já vi no barco. Porque. Já sabe do que se trata, né? Muito Não, legal. não, eu falo assim, porque é pouco tempo que a gente tá aí, Sim, né? Saímos, tipo assim, de um lugar que ninguém nos conhecia. E vem muita gente legal aqui, cara. que bacana. Entendeu? Então, Mas sabe por quê? É que Jesus tá no barco, é por isso que ele tá ficando em evidência. Exato, Não tem a sombra muito de legal. dúvida Amém. disso, viu? Ele tá no barco e ele tem pressa. E quando ele tem liberdade, ele vai fazer a coisa se potencializar, né? Porque ele vai crescendo, Uhum. ele vai crescendo, sem sombra de dúvida. Aí quando você olha para um projeto que ressoa, que te alcança, né? Você é alcançado, não é só a beleza, não é de vocês, tá, gente? Mas do ambiente, não da... tem, né? É, mas e diga-se de passagem também, né, meu? não vamos desprezar, né? Mas brincadeiras à parte, você vê que existe eficácia, né? Que existe autenticidade, verdade. E quando é inspiração de Deus, não segue uma linha cronológica comum. Existe uma potencialização próxima e Deus na sua pressa, porque ele tem pressa, ele quer Sim. colocar muita gente dentro desse barco, viu? Glória a Deus. Tem gente que tá afundando, então bora trazer pra É. dentro. Isso é interessante que ele falou, né? Não segue uma linha ali cronológica, É. porque primeiro veio um convidado, depois veio o podcast. É um negócio que muita gente não sabe, Foi. né? O negócio foi mesmo. providencial. Assim, a gente falou, não, tem a pessoa, vamos dar um jeito e vamos gravar isso. Então, Não segue a lógica. Se a gente Não parar segue. na lógica humana, claro, ela é necessária. Uhum. A gente é ser humano, né? A gente pensa. Mas a lógica de Deus não segue a nossa. E se a gente tentar pôr a lógica de Deus dentro do nosso pensamento, do nosso quadradinho que é tão limitado, tem muita coisa que não se expande, né? Eu gosto muito da passagem que diz, né? Os meus pensamentos não são os vossos, porque eles são mais elevados. Então Deus vê o todo. Então o que ele precisa é um coração disponível. Estou aqui diante de 2 corações disponíveis e olha aí, ó. Uhum. amém. Mas a gente falava isso, até as grandes obras, ela nasce em uma pretensão de ser aquela grande obra, né? Sim. E com o passar do tempo o negócio vai acontecendo. Eu Tudo falo, começa pequeno, né, gente? E no Inclusive, reino de Deus, sim. inclusive. Tá aí canção nova, né? Pois é. Inclusive essa. Começou com 12, aí já agora 45 anos, expandindo, Meu Deus do crescendo. céu. E Deus sustentando, e uma obra de fé, né? Sim. A qual todos nós somos testemunhas, mas nós também que fazemos parte como missionários tocamos nisso. Acho que a galera que assistir aqui provavelmente vai conhecer o Thiago. Talvez tenha alguém aqui que não conheça. Acho que era bom você falar, né? Então você, Claro. missionário da Canção Nova, se apresenta aí pra Mas, galera. e, inclusive, eu acho até que é mais fácil não conhecer nós, mesmo. Mesmo que assistem, mas... Só assistir o podcast do Thiago Marcon. Vamos falar aí. Então, vamos lá, vamos conhecer todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui. Eu me chamo Thiago Marcon, né? Tenho 36 anos, sou missionário da comunidade Canção Nova vou completar 15 anos. Sou celibatário já há 8 anos, né? Foi o estado de vida que eu descobri, encontrei dentro da comunidade. Eu fiz um compromisso com Deus de entrega total. Aí nesse tempo já, meu apostolado dentro da comunidade, né? A comunidade, ela está completando seus 45 anos, né? De fundação. Trabalha com os meios de comunicação, mas não apenas, né? Tem as obras sociais, tem casas de missão espalhadas no Brasil e além Brasil, né? Mas a Canção Nova, ela promove encontros, né? Chamado mais do que simplesmente fazer eventos, é promover encontros. As pessoas façam a sua experiência pessoal com Jesus. Começou assim com o Padre Jonas, Uhum. né? O fundador da comunidade Canção Nova. Eu ia te perguntar, o Monsenhor Jonas é de verdade mesmo? Ele existe? É de verdade, Existe, né? existe um homem de Deus. Real. Real. Às vezes é, né? É real. Sensacional. Monsenhor Jonas, velho. É, um profeta dos nossos tempos, Uhum. né?
sem sombra de dúvida, para nós e para o mundo, né? E você conhece a árvore pelos frutos, então Uhum. você olha para os frutos e vê tudo aquilo que Deus foi gerando dentro dele, e a docilidade de um homem que teve a coragem de começar pequeno mesmo, porque não sabia onde ia dar, né? A Canção Nova nasceu assim, ele já fazia encontro com jovens por causa do apelo de um bispo que chamou ele já realizava um trabalho com jovens, salesiano, ele disse, olha, recebi esse documento, comece um trabalho com os jovens, e comece com os jovens porque é mais fácil. Uhum. E aí ele levou isso a sério, começou os encontros, e um dia num trem, não era num barco, mas era num trem, num trem, em homenagem aos mineiros, num trem, Deus inquietou o coração dele, né? Impelindo ele a chegar naquele encontro e fazer um apelo para aqueles jovens. Portanto, não existia ainda comunidade de vida como se tem hoje, né? Claro, quem sabe em algum outro lugar do mundo, mas no Brasil não era uma realidade presente. E Deus impeliu o coração dele a provocar aqueles jovens e fazer um apelo. Quem estava disposto a deixar tudo e dar um ano da sua vida para Deus, fazendo o serviço que ele fazia de evangelização, trabalho de evangelização, e ali se levantaram naquela sala alguns, ele pediu para que sentassem de novo. Disse, não, vocês não entenderam, eu tô dizendo que vocês vão precisar deixar casa, trabalho, né, os seus pais, os seus planos, namoro, para poder estar aqui. E aí se levantaram, coincidentemente, depois totalizando Deu uma peneirada. 12, Olha só. Profético. Entre eles, profético, a Luzia Santiago, que está até hoje, que é Uhum. cofundadora da comunidade. E ali começou com 12, entendendo, e foi muito interessante o que você disse, porque o Padre Jonas sempre nos ensinou. Primeiro a gente vive, depois estrutura. Então a vivência sempre antecede a estrutura. Então eu não vou construir algo, depois a gente vai ver como é que vai se dar. Sim. Não, eu vou viver. E na medida em que eu vou vivendo essa minha aventura de fé, as coisas vão se estruturando. E na Canção Nova continua assim. Uhum. A estrutura veio depois para colaborar com a inspiração, né? Hoje, né, existem os meios de comunicação, né, existe toda uma estrutura construída para levar a missão, né? Aquela que foi a inspiração. E aí, graças a Deus, hoje somos mais de 1.500, 1.600 Meu Deus do membros, céu. né? Entre tudo é núcleo e vida? segundo elo. Ah, Não, tá. de núcleo quase chegando a 1.000, mais ou menos. Nossa, é uma Entre galera, viu? uma galera, entre solteiros, né? Celibatários, sacerdotes, casados. É uma comunidade mista, né? Assim foi desde o início a inspiração de Deus, que seria uma comunidade Uhum. mista que contemplaria todos os estados de vida. Vocês são uma das primeiras, ou a primeira do Brasil. Olha, no Brasil considerada a primeira, né? Tem-se um histórico que na França, num tempo similar, começou-se um trabalho também, assim. Eu não sei em Porque tá detalhes, muito mas no próximo. Brasil é 45 primeiro. anos, tá muito próximo do Concílio Vaticano II ali, que abriu a possibilidade para as novas comunidades, se você ver, né? De fato, sim. é um pioneirismo Isso. no que Uhum. diz respeito à nova comunidade. E sabe o que eu acho louco? Eu tava vendo aqui agora, reparando no Thiago, que todo mundo que veio depois fez questão de colocar um sinal visível. A Aham. Canção Nova não tem, né? Que foi o Não primeiro, né? tem. É, que foi o primeiro. E na verdade foi interessante isso, né? Porque, por exemplo, você falou isso do tempo de comunidade, tem 45 anos. Em seguida, uma das mais próximas é a Shalom. Shalom. Tanto que o Moisés, no início, quando ele estava sentindo a inspiração, ele foi para Queluz, onde é a casa mãe, né? O início, aliás, a primeira casa da Canção Nova, ficou lá um tempo para Ah, que o tá. Padre Jonas, né, o instruísse, que ele escreveu, inclusive, os primeiros escritos ali, enfim. Foi lá nessa capela em Queluz, que era a primeira casa ali da Canção Nova, né? Onde estava tudo nascendo. Inclusive, eu ouvi dizer que a comunidade Canção Nova era referência e acolhia todas as que estavam começando para poder ajudar de algum modo. É a mãe das comunidades. É muito interessante isso. A gente vê que é um legado, sabe, Sim. que Deus deixou, Uhum. porque o Padre Jonas é considerado, e de fato, um pai, né? Porque foi ele que tanto estimulou, né? Deus quer novas comunidades. Inclusive, acho que tem uma pregação dele com esse título, ou ele referencia isso, Uhum. né? Que ele pregava, Deus quer novas comunidades. Era uma inspiração que Deus tinha colocado no coração dele, mas que não era exclusiva apenas para ele. Sim. Era preciso que ele comunicasse isso. Então, tantas comunidades nasceram Impulsionou, né? consultando o Padre Jonas, entendendo como era a Canção Nova, claro, cada uma na sua particularidade, mas que buscaram nele essa referência. Então, e aí a Canção Nova foi se expandindo. É porque você imagina, começa a mover aqui das novas comunidades. Deus vai inspirando os fundadores. Mas ninguém sabe concretamente o que que é. O que que é isso que tá sendo inspirado no meu coração? Aí olha pra alguém que deu o passo na frente ali e fala, não, então é isso. É isso que ele tá fazendo, que a gente tem que fazer por Vamos aqui. colar nesse povo, né? Não, e cai no que você tava falando. Eu vejo assim, eu acredito muito nisso. Deus, ele sempre ele quis assim, né? Ele quer utilizar da nossa fé pra fazer aquilo que ele quer fazer na Terra. Sim, Então a gente cria um ambiente e isso dá possibilidade pra Deus fazer aquilo que não tá no nosso alcance. perfeito. Né? Porque você falou, começa com pequeno. Sim. E, mano, e tem que ter coragem de começar com o pequeno. Jesus nasceu aonde? Uhum. Né? Quando a gente fala lugar de nascimento de Jesus, quem teve a oportunidade de ir lá, eu fui uma vez, ali era o vilarejo que tinha pouco mais de 400 pessoas. Meu Deus. Olha só. O que é isso hoje? Uhum. Às vezes é muito menor do que um bairro, né? De uma Sim. cidade Sim. hoje, né? Nessas grandes cidades.
Então foi ali, nasceu pequeno, em que lugar, manjedoura. Então a gente vai entendendo a pedagogia de Deus e que ela se confirma, porque né, no nascimento de uma comunidade começa de forma pequena. Né? Então a gente vai vendo que as inspirações. E elas nascem onde? Onde que elas nascem? No interior do coração de um homem. Uhum. Deus planta uma semente. Então tá lá dentro, tá oculto. Depois ela vai tomando forma, vai sendo regada pela fé e vai expandindo. O Padre Jonas disse muitas vezes. A Canção Nova nasceu pela fé, ela existe pela fé, né? Tanto que é muito bonito ver a pedagogia de Deus com a Canção Nova, né? Então o Padre Jonas é o fundador, o Eto e a Luzia são os cofundadores e companheiros desde o início, e o Eto é o administrador desde então. Claro, hoje outras pessoas o ajudam, também estão à frente. Mas ele foi educado a viver de fé, né? Então o Padre Jonas disse, Deus dava as inspirações para ele e o Eto concretizava. Para ver, ninguém faz sozinho. Inclusive uma inspiração que surge, Deus sempre vai dar companheiros para que aquela missão se Confirmando, potencialize e vá confirmando. Então o Eto aprendeu a viver de fé. E o que significa? Nem sempre ter para fazer. Sim. Então a Canção Faz. Nova diz assim, Canção Nova, beleza, juntamos tanto, né? Vamos falar do material que é mais Aham. fácil pra gente compreender. Uhum. Juntamos tanto, vamos construir o centro de evangelização. Não, nunca foi assim. Começa a construir que Deus vai dar na medida em que a gente sinalizar pra Deus que a gente tá crendo no que ele falou. Mano, eu vi, Isso é eu vi providência. uns vídeos antigueiros do Monsenhor Jonas. Tava tendo a programação, não sei, tava tendo alguma coisa lá no Rincão. Ele chegava correndo, falando que bateu a meta. Isso, com o papelzinho no meio da- balançando, isso. No meio da programação, velho. Aham, isso mesmo. Cara, bicho. Não, e foi assim, os humildes começos, e que foi pela fé. Foi regada pela fé e foi crescendo. E hoje tá aí, né? E foi Nossa, cara, expandindo. E cada tempo tá vindo aqueles que Deus chama pra viver nessa obra. E aí estamos nós. Meu Deus do céu, é Maravilha. incrível, cara. É muito bom ouvir, né? Porque vai reavivando a fé em nós, Sim, assim, sim. sabe? E causa reação dentro da gente. Você é louco. Porque é assim que acontece. Porque Essa é a verdade. né? E Vocês. ainda mais a Canção Nova, né? Porque tá na casa de todo mundo. velho. E chega na, isso que eu ia Por falar, conta chega dentro da nossa não tem casa, como, velho. cara. Sim. Não é que a gente foi até a Canção Nova deu um jeito de chegar até lá. É. E olha, quando Deus, né, concedeu tudo isso, naquele tempo, precisava ser naquele tempo. Não que para hoje seria, porque para Deus não há impossíveis, mas foi naquele tempo que conseguiu-se a concessão da TV, conseguiu-se essa estrutura, porque quando a gente fala de meios de comunicação, especialmente TV, nós estamos falando de muito investimento, tanto para começar, para manter. Tem que ser muito macho, Nós velho. olhamos, gente, tem que Segurar um belo peitar, desse. tem que peitar, Sim, cara, estamos falando de milhões. Claro que Deus, o que é o valor de uma alma para Deus? Né? Sim, Então, isso aí Deus vai prover. imensurável. Claro, passa pela mão das pessoas, mas Uhum. estamos falando de milhões para manter um sistema. Então, assim, às vezes a gente dá uma neura assim, mesmo estando lá dentro, né? Uhum. Às vezes a gente precisa parar, esperar fundo e resgatar. Meu Deus, eu tô pisando aqui em um milagre aqui, né? Porque Sim. a gente tá tocando nisso, né? O dinheiro não cai do céu, por mais que venha influenciado de lá. É. Passa pela generosidade do coração de cada pessoa, né? E isso vai fazendo com que a obra vá acontecendo. Então não tem lógica um sistema de comunicação, uma TV especialmente, né, com 30 anos aí, a TV, né? A comunidade tem 45. Se sustentar dessa Não forma, faz com sentido, doações, mano. não tem lógica. E não sempre- tem aquele vínculo faz com sentido nenhum, a não tem. propaganda que tem nas outras redes, né? E Então, Deus inspirou o padre desde o início isso. Por quê? Ele disse que a inspiração era de que a Canção Nova, né, o meio de comunicação, ele fosse exclusivo para evangelização e que ele não estivesse, aspas, preso a nenhum Uhum. patrocinador. Né? Então, dizendo que não pudesse ter, mas Sim. essa era a inspiração de Deus, até mesmo para lançar a Sabe o que eu aventura de fico fé. pensando, velho? Se uma parada dessa não vier de Deus, ele é louco. É louco. Porque assim, Um monte de louco junto. Porque e assim, todo mundo abraçou a loucura. é muito mais viável chegar alguém ali, sei lá, como já deve ter chegado muitas vezes, né? Patrocinadores que deixassem de alguma forma atrelado a eles por conta da divulgação da marca. E o cara fala, não, O o propósito direcionamento é esse, velho. É ir sem propaganda. E ser fiel, né? Como é que pode ser do homem? Você não tem como, velho. Não tem como, não tem como. Você não explica. E a fidelidade das pessoas, né? De manterem, né? Um sistema. Hoje, graças a Deus, muitas obras são ajudadas, muitas foram iniciadas, e que bom, né? Tem que ter expansão. Mas a Canção Nova tá aí com todo esse tempo aí de histórico e vivendo essa aventura de fé. Você tá lá há quanto tempo mesmo? Vou completar 15 anos. 15 anos. Tem um 15 tempo anos. já. Entrei com 21, fiz 22 anos lá, me formei, ingressei, e agora com 36 anos já, um Jovem. senhor, um jovem senhor. Já vou completar 15 anos. Ô, Thiago, aí você falou assim, ó. A gente vai falar aqui do material porque fica mais fácil da gente compreender, né? Vamos começar sem ter nada materialmente falando. Mas também tem uma outra realidade. Que outra realidade seria essa? Talvez o preparo para cuidar das almas ainda não é o mais adequado, mesmo assim a gente vai e Deus vai nos ensinar a cuidar delas? Seria isso? Sim, sim. Porque olha só, a forma, o conteúdo é o mesmo. O evangelho é o evangelho. E a força dele tá ali. Não precisa mudar, não precisa criar nada, né? A roda já foi inventada. Mas as formas de alcance, porque as gerações elas vão mudando, as exigências
vão se salientando, né? Eu vou trazer um exemplo concreto hoje que nós tocamos num público, pelo menos é o que eu tenho experimentado no apostolado, no exercício ali do ministério, né? Um público pós-pandêmico. Todos nós Sim. estamos Uhum. inseridos nele, né? Cara, hoje muitas pessoas foram, né, devido às sequelas de tudo aquilo que nós vivenciamos, né, se restringindo, mas muitas foram se isolando, outras foram criando uma resistência de defesa, inclusive na recepção do anúncio. Eu receber o anúncio, eu receber aquela palavra. Vou trazer uma questão concreta. Hoje, um tempo atrás, se nós discordássemos de algo, né, uma verdade do evangelho que é inegociável, diante de uma pauta, de um contravalor, você se colocava ali para discutir, a pessoa se abria à discussão. Uhum. Hoje, o que acontece? Hoje nós começamos a perceber pessoas que não se abrem mais à discussão e elas vão se blindando e elas vão te cancelando, né? Sim. Por quê? Se você se opõe a uma opinião minha, a um ponto de vista meu, eu ignoro você, eu simplesmente não te ouço. Então as pessoas elas não querem mais ouvir, elas não estão dispostas a entrar na discussão. Isso é um problema, né? Sim, pro anúncio, porque assim, a palavra ela tem eficácia no seu anúncio, né? Ela vai convencer o coração. Só que se eu me blindo para não ouvi-la, cara, não consegue chegar. Uhum. Então vamos dizer que esse é um desafio. E aí, onde entra o nosso desafio, né? O desafio de hoje. Qual que é a estratégia do Espírito para que a gente chegue a estes corações? Existe uma estratégia. Por exemplo, o Padre Jonas há muito tempo já nos fala e já nos instruía. Por que os dons carismáticos, eles sempre foram, desde a igreja primitiva, tão importantes e eficazes e estão agora? Porque eles são dons de serviço que alcançam o povo. Então, por exemplo, hoje mais do que nunca, você pode não me ouvir, né? Mas vai existir um ponto que vai ser aquele ponto onde eu vou conseguir acessar você, né? Seja uma vulnerabilidade, seja um momento que você esteja passando. E, por exemplo, se eu trago uma palavra de sabedoria, um dom de ciência, Nossa. nessa conversa, eu desmonto de dentro Sim. pra fora. Não tem Entendeu? como, cara. Então é o impacto que a pessoa tem com a pessoa de Cristo que conhece o interior dela. Sim. Ela não vai querer ouvir discurso. Uhum. Até porque se ela perceber qualquer conotação de discurso religioso, ela já se bloqueia, ela já ignora. Exatamente. Muitos estão assim, não generalizando. Uhum. Mas se eu trago algo do pessoal, se eu vou pro pessoal, porque a pessoa é o mais importante, o Padre Jonas intimidade, ensina, justamente, mano, eu consigo entrar, porque de fato, e Uhum. não é você ser oportunista no sentido negativo, é porque de fato você quer alcançar aquela alma Sabe com a que- força do evangelho, entendeu? Você sabe que o evangelho é o melhor pra ela, é o sentido da vida Perfeito. dela, né? Isso. Eu falava, chega. a gente falava com o padre Douglas assim, ó. Eu, particularmente, é uma coisa que me impressiona muito mais do que um milagre visível. Sei lá, o cara tá ali cego e a gente ora, reza por ele, ele volta a enxergar. Uhum. Isso é impressionante, é impactante. Só que eu sou um fã, assim, não sei se é a palavra mais certa, desse dom da palavra de conhecimento. Sim. Porque Dom de ciência, eu vejo que sabedoria, né? que Uma transforma palavra. muito mais a vida da pessoa a ponto de não deixar ela dependente de você nenhum motivo. Assim, sei lá, beleza, você rezou por ela ali, ela foi curada de alguma enfermidade. Isso nem sempre garante que ela vai se engajar na caminhada. E eu vejo que quando acontece do Espírito Santo agir num dom de ciência, uma palavra de conhecimento e sabedoria ali, a transformação ela é mais evidente, cara. Sim, acontece. É porque, igual fala, né? Você falou, a pessoa tá com uma resistência. Eu sempre lembro daquela passagem de Natanael. Uhum. Na hora que ele se encontra com Jesus, pode vir alguma coisa boa. É. E ele pega e fala, não, ó, isso eu acho sensacional, eu te vi debaixo da figueira. Natanael sabia do que ele tava falando. Sim. Tocou na intimidade dele, é igual a samaritana. Uhum, é. Jesus senta ali sem pretensão pra pedir água e ele toca a alma dela. Ele né? chega, né? É Não, Jesus já sensacional isso. ensinou a pedagogia, Já. né? Paulo já fala ensinou. isso, né? Acho que é na carta aos Coríntios. Por acaso alguém que é pagão, se ela chega no meio de vocês e tendo alguma coisa do seu coração revelada e não vai vir a crer? É, justamente. Porque a mulher vai ali pegar água na vida velha e ela volta com a vida nova. E foi no cotidiano, No né? cotidiano, Jesus, em no dia a dia. segundos, Jesus tinha a capacidade, né? Continua tendo, é claro. Mas quando ele se encarnou, de desmontar e remontar uma pessoa em questão de segundos. Sim. Porque ele ama, ele acolhe, ele revela a verdade. A samaritana é um exemplo disso. Uhum. Sem acusação. Faz ela tomar consciência da verdade que ela carregava. Que era uma verdade para ela vergonhosa, tanto que ela se escondia. Enfim, né? Todo o contexto. E ela é reconstruída como uma nova criatura, Sim. né? E eu acredito muito nisso. Se os tempos estão difíceis, a gente não pode esquecer disso. Se os tempos estão difíceis, a graça de Deus ela vai ser superabundante, né? Porque em tempos extremos de necessidade, porque as almas estão se perdendo, existe, vou usar esse termo, claro, de maneira análoga, cartas na manga de Deus que ele vai começar a lançar porque ele quer alcançar o máximo possível de almas. Uhum. Então a gente precisa estar aberto. Eu vivi uma experiência há um tempo atrás, esse ano ainda, foi muito interessante. Eu fui num encontro, né? E não era um encontro de cunho carismático especificamente, por mais que ali, né? Claro, Uhum. eu vim dessa expressão, né? Vivo dentro de uma comunidade Sim. carismática e eu vou carregar isso onde eu vou. E as pessoas sabem, né?
Enfim, eu estava lá, enfim, e no momento teve... Eu fiquei... Aquele encontro que eu fui pro final de semana, fiquei o sábado inteiro parado, porque tinha um monte de gente, fiquei lá pra assistir, né? Uhum. E aí no sábado à noite eu ia fazer uma pregação no domingo só. E aí, beleza, eu tava lá e teve um momento com o Santíssimo, pra você ver, né? Como que eu digo, junto, eu acho que esse exemplo vai conseguir simplificar tudo isso que a gente tá falando. E aí eu senti, tava tendo adoração ao Santíssimo, muitos ajoelhados, e aí eu senti um movimento de Deus dentro de mim de rezar por um rapaz jovem ali, que tava ali, né? E eu fui, impus as mãos sobre ele, com o Santíssimo ali, não sabia nada, nem nunca tinha visto o cara. E aí comecei a rezar por ele. E a insistência do Espírito dentro de mim para dizer e comunicar ele era o seguinte, dizendo assim, Jesus dizendo, diga para ele que eu sou uma pessoa real, eu existo, né? Eu o conheço e eu sou luz e eu sou a resposta para as dúvidas dele. Era só isso que Jesus dizia. Uhum. Falei, nossa, que discurso pronto, né? É. Parece aquele negócio de cartilha assim. Então, Clichêzão, Jesus é uma né? pessoa real. E de repente eu percebi, né, naquele movimento do Espírito, ele começou a tremer muito, né? Eu falei, meu Deus, né? Pode até ser um caso de libertação. Aí eu pensei, meu Jesus, né? O que eu vou fazer aqui no meio de todos esses jovens aqui, né? Se for o cão. E de repente eu percebi que ele foi, né, repousando. E repousou no Espírito ali. Sim. Ele repousou. Só que eu vi que ele tava muito trêmulo, né? Eu me preocupei e falei, meu Deus. Aí alguém chegou, meio assustado. De repente depois ele voltou, sentou. Ele ainda tava, pediu pra eu tomar água, beleza, sentou. E eu fui, me aproximei dele, né? Vi que não tinha nada assim de cunho de libertação, pelo menos ali. Tava que eu tranquilo. percebi, tava tranquilo. Aí eu perguntei pra ele, falei, olha, você sabe o que aconteceu com você? Né? Porque eu percebi que ele tava fazendo uma experiência, porém com medo do que tava acontecendo, as Entendi. reações ele não tava compreendendo. E ele sentou, ele falou assim, não, eu nunca vivi isso, porque nem batizado eu sou. Meu Olha Deus só, do cara. céu. A gente tá falando de alguém que não é batizado. Aham. E aí depois ele levantou e expliquei e continuou. E depois uma pessoa veio, e aí ele me disse, olha, ele é filho de muçulmano. Meu Cara. Deus do céu, velho. Deus E é aí, demais. o que ele disse? Aí você tá entendendo porque Jesus estava dizendo que ele era uma pessoa real, a resposta para as Fez dúvidas todo dele. sentido, né, E cara? aí ele levantou e disse pra esse outro cara que depois veio me contar. Ele levantou e disse assim: minha vida até hoje foi uma mentira. Meu Deus do céu. Compreendeu Então, tudo. olha só, como é que foi isso, né? Algo muito simples, mas que marcou. E depois ele. Aí, É simples pra impressionante. nós, né? E que- Claro! Não tem nada a ver com a história. O mais interessante de tudo, fugiu da sua compreensão. Totalmente. Aí você fala assim: meu Deus, Jesus, não pode ter uma palavra assim, uma coisa mais elaborada aqui pra poder Eu dizer sei o pra que você ele. fez hoje de manhã e foi isso. Sei lá, né? Você quer isso? Você quer... Não tem. E aí, depois foi tão impressionante, porque depois ele veio compartilhar, e eu percebi como ele tinha também recebido a efusão no espírito, porque ele veio conversar comigo, porque ele estava inquieto com realidades de vida velha que ele estava vivendo. Isso é um efeito do batismo no espírito. Sim. Então, e depois, enfim, pra ter uma noção, eu fui para um outro encontro na mesma cidade, ele estava no outro encontro, criando um caminho com Deus, já tá fazendo para ser Olha só, batizado. cara, que legal. Então, assim, pra gente dizer os desafios, mas ao mesmo tempo que não nos faltará a Uhum. graça. Só que a gente precisa estar disponível, de começar a colocar a mão nas pessoas, de começar a escutá-las, de começar a anunciar com sabedoria e começar a chegar, porque vai chegar o tempo que vai ser no tu a tu. Já o é, Deus vê a Uhum, pessoa sim. individualmente. Mas esses encontros que fazem com que isso aconteça, né? E você acredita que na nossa realidade hoje tem se perdido um pouco isso? Talvez grupo de jovens, porque se cria muito a expectativa mais estrutural para atrair as pessoas, mas os dons parece que deu uma minguada. Sim. A gente vê que teve um Sim. boom aí. É porque assim, a gente sempre escuta assim, ó. Ah, no meu tempo. Tem esse papo muito, assim, com a Aham. galera mais antiga da renovação. Daí você fala assim, poxa, eu nasci no tempo errado, velho. É. Sim, Quando não, você gente. escuta. Não, mas você quer ver, por exemplo, vamos pegar aqui 2 exemplos. Ministeriado em cura e libertação, Certo. certo? Me diga, vocês conhecem um jovem que é ministeriado em cura e libertação? Não. Não, que fala assim, Quem que não, você lembra de quem? Do tio É. da tia Anastácia, da dona Maria, do tio Jorge, que são... E sabe o que eu vejo entendeu? também muito, Thiago? Ah. Eu vejo assim, ó. Vai lá, sei lá, iniciou o grupo de oração. Aí se o cara canta bem, beleza, ele já tem o ministério dele acertado. Nem sei se vocês vão mudar, mas ele canta bem, ele vai pro ministério de Aham. música. Se ele prega, tem mais eloquência, ele vai pro ministério da pregação, tal. Uhum. Aí, tipo, ficou lá o cara que não sabe muito o que fazer. Ah, vai pra intercessão. Como se fosse, né? É, tipo assim, como Fica fosse... lá que não precisa, tipo assim, não precisa ser ministeriado pra saber nada, só fica lá. E se Nada. alguém vier... Então, a gente vê muita gente que fala assim, ó, eu sou do Ministério de Cura e Libertação nessa circunstância. Sim. Eu não sei cantar, não sei pregar, aqui fica mais escondido o que eu não sei fazer. A minha ausência fica mais escondida. Então, eu boto a mão na pessoa, se acontecer alguma coisa... Eu vejo muito isso. Sim. Eu não vejo um jovem falando assim, não, esse jovem aqui, ele flui, cara, no Ministério de Cura e Libertação, e a gente vê a parada acontecer. intercessor, né? eu não- Intercessão, outro ministério. Eu não conheço. É. Então, e não é preocupante? É. Então, é uma Sim, sem resposta. dúvida. Então, você começa a constatar e ver. Eu tenho uma inquietude dentro de mim muito clara. Eu não sei o que o Espírito está me sondando ou me provocando, só me fazendo constatar isso.
né? Mas a palavra diz, né, que aqueles que crerem, o que acompanharão? Sinais e prodígios. Você não espera, que, eu não estou dizendo que a gente vá ficar perito nisso e que isso é o mais importante, Uhum. não. Mas precisa se tornar, aspas, tá? Comum, porque nunca vai ser comum. Uhum. Nós começarmos a ministrar orações de cura e ver milagres acontecendo. Exato. Também, isso não é o foco. Sim. Mas Jesus, na sua pedagogia, por compaixão, também curava. Não, E isso é um sinal que acompanha os que creem. Exato, é a Então nós palavra estamos dele. crendo. Aí que tô. É a palavra dele. Não, o milagre acompanha, não é que a gente tá indo atrás do milagre. Justamente. A gente vem e o milagre vem vindo atrás, porque é os filhos de Deus andando na terra, velho. Tem Justamente, jeito, justamente, assim, sabe? A ponto de que nós precisamos, assim... Eu tava mesmo num encontro agora sábado, né? E eu tô nessa agora, por exemplo, né? Claro, as pessoas elas vão desenvolvendo o ministério. Deus dá Sim. dons para cada um. Mas na urgência dos tempos, Deus procura mais um coração disponível, disposto. Exato. Então, por exemplo, você tá numa oração carismática lá. E de repente Deus quer falar, não vem palavra de profecia. Sabe qual precisa ser a nossa postura? Deus, se ninguém quer, então me dá que eu vou. Olha isso. E eu vou falar. E mesmo que não seja, não tem problema. Uhum. Porque Deus vai ver a tua disposição. O padre Uhum. Jonas falou, eu muitas vezes me arrisquei sem ter certeza, porque fé não é certeza, é certeza do que não se vê. Mas você não tem tudo tão seguro na tua mão. Sim. Mas Deus tá vendo a tua disposição. Mal não vai fazer. Não sei que você vai falar uma asneira, não é isso. Mas eu tô dizendo, pelo menos Deus tá vendo, cara, eu tenho disposição. Sim. Então, não, tem um canto profético aqui, tem uma profecia a ser liberada. Ninguém quer. Tipo assim, por medo, por receio, Sim. ou por falta de conhecimento, de coragem, seja o que for. Ouse e diga, Espírito, me dá então que eu professo. Que eu começo a provocar Glória a no coração dos outros, entendeu? Uhum. Eu professo. Ontem mesmo eu vivi essa experiência. Estava lá no encontro e de repente eu falei assim, não, Deus quer se comunicar. Senhor, no 3 eu vou abrir minha boca aqui. Não sei, e vou abrir. E foi. E Deus trouxe. Então, assim, pra dizer o quê? A gente tem que começar a usar. Nem que isso não seja pra nós desenvolvermos o dom, mas pra que nós sejamos via de provocação pra aquele que tem. Sim. Porque o coração dele vai arder, vai queimar. e Já é ele um vai dizer propósito assim, já é um genuíno, se propósito. for por isso. Sim, Meu, e já tá juventude, valendo. escute isso. Já Pelo vai amor amor de valendo, Deus, já vai morra. valendo. Ó, sabe, Coragem. sabe o que eu tô achando interessante? Você falou que tem 15 anos de comunidade, comunidade. certo? Uhum. E o negócio tá vivo ainda nele, né? É. Você não chegou aqui com o negócio, não, no começo era assim mesmo. Não, o negócio tem que ser, É né? assim. Tem que fluir, é isso, cara. Vai pra cima. Tem que ser. Não Nossa, dá pra gente, sensacional. não dá pra gente brincar. Não, É pode. porque a gente não tem consciência, né? Eu vinha conversando com o Léo do O Léo. Jovens Sarados, quem trouxe aqui. E a gente falava muito sobre isso, né? É que a gente não tem a dimensão, né? Alguns que têm o privilégio de, em algum momento de êxtase, contemplar isso, a da visão espiritual. Sim. Porque, cara, vamos usar um exemplo concreto aqui. Imagina que você tá num lugar próximo a um penhasco, e aí você vê uma pessoa com os olhos vendados caminhando em direção ao penhasco, só que você tá muito longe dela, Uhum. e você vê que são questões de segundo, ela vai cair no penhasco. Tá lá uma mulher com uma criança. Qual que vai ser a sua atitude de defesa como ser humano? Você não vai correr e agarrar, Sim. nem que seja pelos cabelos aquela mulher? Desesperado, inclusive. Desesperado. Nem que ela fique, Gritando, vai. nem que ela seja arranhada, você Sim. vai pular, vai Sim. gritar, vai puxar ela pelo cabelo, porque o que importa é salvar a vida dela e da criança. Exatamente. Só que você já pensou que existem almas que estão num penhasco caindo todos os dias, só que a gente não tá vendo, tá Uhum. se fazendo de cego, então a gente tá se poupando. Uhum. A gente não tá desesperadamente fazendo o que precisa fazer para alcançá-las. Então, a gente acredita realmente que almas estão se perdendo? Eu duvido a olhar para mim, a começar de mim. Porque se eu acreditasse realmente, eu estaria fazendo muito mais. Não é, mano? Entendeu? Forte, velho. Porque eu tô vendo pessoa caindo no penhasco e assim, vai. Só que diferentemente de uma pessoa que, claro, que é muito triste, é um absurdo, alguém cair e morrer, é muito Aham. triste. Agora imagina uma condenação Sim, eterna. Eterna. É uma morte que é temporal, né? Agora, Justo. o Bel é a segunda morte. Enquanto eu preservo a minha vida, tem um monte se perdendo, né? Não, eu vejo assim, ó. Você fazendo sua analogia, eu pensando aqui. Todo mundo aqui já presenciou, por exemplo, uma cena de alguém casando, da família, ou sei lá, um parente tá casando. E quando tá nas vésperas ali, 1, 2, 3 semanas até, fica frenética aquela preparação. Então você Sim. vai, eu acabei de participar de um casamento, então, aquela correria, você vai ver a roupa, aquela coisa, porque vai acontecer esse casamento e tudo tem que estar pronto pro dia do casamento. E é isso que vai acontecer, né? Jesus vai vir. faltar nada, né? Não pode, Jesus vai vir encontrar sua noiva e a gente meio que perde essa consciência. Cara, a gente tem que deixar tudo no pronto. As almas têm que estar A aqui. preparação. Tem que acender as lâmpadas. lamparinas tem- aí. tem- Cheia de óleo, É. de e vamos, azeite. tipo, vamos correr, Thiago. Você tá lá na Canção Nova, a gente tá aqui em Guarulhos, vamos cada um faz a sua parte, porque tem que estar pronto na hora que o senhor chegar, meu amigo. Quem tiver com a lâmpada acesa, maravilha. Quem não tiver, não adianta correr não, negada. Não adianta. Não. E você acha também que, voltando, né, pra juventude, pra gente tentar trazer uma solução pra isso, se falta ainda uma escuta dos mais velhos, porque quando a gente pega pra escutar os mais velhos, desde o início da renovação, Uhum, tem aquelas histórias muito, muito marcantes, né? sim. Por exemplo, o Padre Jonas, ele hoje tá bem debilitado já, né?
não aparece mais no meio de comunicação. Sim. Ainda tem uns jovens que têm a oportunidade de estar em volta dele ali para escutar, que seja uma palavra, pros mais próximos, alguma coisa. Você teve muito Sim, contato com ele, sim. não? Eu tive a oportunidade de trabalhar 7 anos com ele, né? Eu sou por formação acadêmica, eu sou enfermeiro. Então, quando eu entrei na comunidade, né, foi um tempo que o padre estava numa fragilidade, né, de saúde, e aí eu comecei, né, a ajudá-lo nesse sentido, né, e de estar lá, de estar mais próximo, e depois eu comecei a trabalhar. Então, eu fiquei um período ali de acho que uns 4 anos, trabalhando meu período por dia, né, que eu ficava lá e intercalava. E ali, pra mim, eu não tem sombra de dúvida, eu acho que isso que, né, que foi citado aqui, isso que é muito vivo dentro de mim, é fruto de muita fecundidade dele, sabe? De Deus ter dado a oportunidade de presenciar. Porque eu fui vendo o Padre Jonas dos palcos que todo mundo conhece, né? A vida dele nos bastidores. Aí você vê a eficácia no palco por causa da coerência nos Meu bastidores. Deus do céu. É isso que faz a Experiência, né, diferença, né? Muito bom. Né? E eu conto isso assim, porque é muito tranquilo, mas os santos do século XXI eles estão sendo construídos agora, num contexto do presente. Até porque se eu quiser um santo aos moldes de Santa Teresa, não vai existir. O contexto Sabe é por outro, quê? né? Porque o contexto é outro, o contexto histórico é outro, os tempos são outros. Então, são santos de calça jeans, Sim. né? Que tomam Uma aqui coca. Coca-Cola, podemos usar, se puder, dar uma ajudinha com a cola. Então, são santos dessa época que estão tendo contato com uma alta tecnologia, enfim. Então a gente precisa ver que os santos estão sendo construídos agora, então com os elementos dessa época. Então, nessa geração existem elementos que vão construir os santos, como existem os desafios para o Sim. impedimento desse crescimento, como Exato. todas as épocas existiram. Então, assim, você vê um homem de Deus, que o Padre Jonas ele é um homem de Deus, é um profeta dos nossos tempos, mas um homem que se abriu, e eu digo agora isso por testemunha, como testemunha ocular, se abriu à ação do Espírito de ser moldado, ser forjado, né, no seu caráter, na sua personalidade, no seu jeito de ser, no seu temperamento. E se tornou quem é porque ele se abriu. E ele acreditou. E continua acreditando hoje mesmo na enfermidade. E o que para mim foi o mais impressionante. Porque quando você tá bem, você consegue se camuflar e se esconder porque você tem força para isso. Sim. Quando você tá debilitado, você baixa suas guardas, você não consegue sustentar até mesmo uma imagem, você vai ser quem você é. E quando eu percebi que o Padre Jonas estava frágil e pude ver de fato quem ele era, eu encontrei o homem de Deus. Meu Legal. Deus. Entendeu? O homem temente a Deus, o homem que busca a Deus. Eu tô dizendo de coisas muito simples, muito. Vou trazer um exemplo. Isso que eu ia pedir. Já tava sentindo. Eu já vi o Padre Jonas, ele... Tem vários, agora começou a brotar na cabeça aqui, mas vamos lá. Eu já vi ele pegar resto de comida do prato de alguém que deixou na comida pra não jogar a comida fora. Meu Deus do céu. A usar um guardanapo sem esbanjar, dobrando pra não consumir mais guardanapos para usar aquele. Alguém que supostamente teria uma regalia maior. Sim. De alguém que tava com o calçado apertado há muito tempo, machucando o pé e não falava. Olha só, cara. Sabendo que a santidade, ela passa por coisas muito ordinárias, mesmo alguém, imagina se alguém falar que o Padre Jonas, né? Imagina, é até justo, não tem nada de luxo nisso. Sim. Só que você percebe que uma vida virtuosa, ela é construída dessa forma, é no bastidor. É no bastidor. Porque, beleza, cara, pode pregar bem, pode cantar bem, pode ministrar bem, pode fazer tudo bem, beleza. Mas isso, por mais que tenha influência, isso muitas vezes tem uma ligação, claro, muito direta, mas isso não traduz se realmente se aquela pessoa está buscando uma vida de santidade. Vai influenciar, Sim. mas não vai determinar, né? Até porque é um dom de serviço que ela está prestando e os dons são irrevogáveis, né? Deus deu, né? E ele não pode ser uma via de perdição, ele precisa ser uma via de união para que também aconteça a minha santificação. Sim. Então, só que quando você vê santidade unida ao ministério desenvolvido, aí ninguém segura, Meu Deus. entendeu? Aí é uma bomba no inferno mesmo. Sim. Então, quando você olha para a vida do Padre Jonas, né? Um pregadorzinho, assim, né? Tem mais de 10 mil pregações catalogadas, né, dele. Então, imagina, quanto que esse homem já falou. Meu Deus do céu. Né? Por exemplo, teve uma situação, uma história, por exemplo, o que é um homem de Deus, né? Conta um cara, e eu vou emendar a história, então me corta, de que ele embora. tava uma pregação sendo feita no Rincão, o cara não tava nem aí, caiu de paraquedas, né, na Canção Nova. E o Padre Jonas estava lendo um trecho da Bíblia, e o Padre Jonas disse assim, vira a página, para continuar o texto. O vira a página para aquele cara foi a chave. O cara mudou de vida porque ele ouviu a palavra vira a página. Lembra aí da sombra de Pedro? De agora, De Pedro, sim. Você entendeu? São as palavras. A pessoa é tão tomada pelo Espírito que até uma palavra corriqueira, um encontro, é suficiente para causar transformação numa vida, porque ele está tomado por Deus.
né? Então você olha para a vida do Padre Jonas e vê de fato, numa época, por exemplo, de muita enfermidade, né? A gente fazia caminhadas assim. E aí, de repente, surgiu do nada uma mulher, não sei da onde que aquela mulher brotou desesperada, né? E eu tava ali junto, eu falava, meu Deus do céu, né? O padre não tava bem de saúde. Uhum. Ele escutou, ele parou, e na hora ele impôs as mãos sobre aquela mulher na rua. Meu Deus do céu, aí. Entendeu? Ele tinha todo o direito e a Sensibilidade. justificativa pra dizer assim, cara, né? Não tô Uhum. bem. Quantas vezes a gente faz isso, né? Eu Sim, faço isso. Sim. E aí ele pegou e disse, não, impôs as mãos. Então, assim, por isso que eu digo, muitas das coisas, isso foi me fecundando muito de olhar para a vida desse homem, muito trabalhador, muito orante, enfim, né, na vida, né? Eu lembro uma época que ele ficou hospitalizado. Gente, são coisas muito simples, né? O extraordinário se manifesta no ordinário. A gente Sim. não pode perder isso de vista. Ele estava no hospital e aí veio a janta. Eu estava acompanhando ele na internação naquela época, né? Ele tinha tido um quadro de pneumonia. E aí ele jantou e eu esperei ele jantar. E falei, depois ele vai deitar, descansar, até porque, né? Ele estava debilitado. E depois eu janto aqui. Ele terminou de jantar, pensa só. Terminei de jantar. Ele terminou de jantar e falei, padre, então você pode descansar. Ele falou, que horas que você vai jantar? Eu falei, não, padre, eu já vou pedir alguma coisa aqui, aí eu vou comer, fica tranquilo, já vou pedir. Ele falou, mas você vai jantar sozinho? Não, padre, o senhor tá aqui, o senhor tá descansando, eu vou jantar. Ele falou, não, eu vou ficar aqui sentado, pode comer. Quando você acabar, eu dou. Então. É demais, é isso. O que tá por trás disso? Alguém que olha e vê o outro como importante. Sim. Isso é evangelho, gente. O que Jesus fazia? Tem a vida Ele comunitária, acolhia né? acolhia a pessoa, entendeu? Isso, Então, legal. Não é muita cura recepção, é acontece. acolhida, né? Muita cura acontece ali, porque a pessoa está sendo vista como pessoa. O que Jesus fazia se primeiro não Uhum. olhava ela como pessoa? Você não é os seus erros, você não é as suas escolhas, por mais que isso Sim. faça parte, né, da sua conduta, né? Você escolheu, você Uhum. cometeu, mas você é muito mais do que isso. Então eu te acolho como pessoa. É categórico, Jesus fazia sempre isso, Sim. acolhia a primeira pessoa Uhum. e depois exortava, corrigia, indicava, vai, não tornes mais a pecar, enfim, né? Uma vez eu conversando com um amigo a respeito de um livro de São Boaventura que contava a vida de São Francisco de Assis. Uhum. E eu falava pra ele assim, cara, você lê a narração de feitos extraordinários, sei lá. A pessoa... São Francisco passando, o símbolo pendurado aqui, a pessoa tocava, ficava curada. Você acha bonito. Só que os atos de virtude heróica te impressionam muito mais. Tipo, situação assim que... Sei lá, acontecia um negócio Acho que é desse... de São Francisco, né? Tem um ato lá que eles vão pedir alguma coisa É. pra comer, estão com muita fome. E São Francisco... Ele... Sai ele e outro irmão pra pedir pros irmãos todos, né? Uhum. Aí vai São Francisco pra um lado e o irmão vai pra outro lado. Aí quando eles voltam, o irmão volta sem nada, Ele comeu porque alguma comeu no coisa. meio do caminho, não Tava aguentou tá com muita com fome. fome, né? E São Francisco cheio de coisa. Sim. Só que ele começa a chorar, o irmão, né? Que, pô, não aguentei, Francisco, desculpa, irmão Francisco. Aí começa a chorar, aí São Francisco começa a chorar mais que ele. Fala, não, você comeu porque você acredita mais na providência do que eu não acreditei e não comi nada, tô morrendo de fome. Eu não comi nada. Tô morrendo de fome. Insano, né, gente? Não, Os dois dali numa atitude muito... sempre gosto de dizer, gente, entre o louco e o santo tem uma linha muito tênue que separa eles. É muito tênue, né? Porque de fato um santo nesse mundo ele é um louco. Sim. Né? Então Ninguém é uma consegue. linha muito tênue, né? Então quando você vê uns louquinhos. Eu falar que não é queria, santo. inclusive, contar outra história aqui pra honrar um irmão seu lá da Canção Nova. Uhum. A gente fez um tempo de escola de evangelização na Palavra Viva, né? Ficamos um Aham. ano lá estudando. E entre nós tinha outros jovens e um deles era o Pedro, que tá lá em Moçambique. Sim. Ele estudou com a gente lá. Aham. Aí, no dia normal, tinha um outro amigo nosso lá tocando no ministério. O nome dele é Igor. Pode ser que esteja até... Vai ver, né? Assistindo, Vai né? ver, vai assistir. Vai assistir. E o Pedro chegou na Canção Nova, na Palavra Viva, tinha acabado de ganhar um violão da mãe dele. Uhum. Não sabia tocar nada, né? Tava aprendendo e tal. Aí, com aquela dificuldade toda de aprender a tocar o violão, ele pegou, olhou pro Igor tocando e falou: Meu, não acredito, um Zé Ruela desse tocando violão e cantando e eu não consigo? Não é possível, velho. Né? Ele contando isso, ele contava assim, eu tô contando porque ele contava abertamente também. Aham. E como você falou assim, são coisas do cotidiano que nos edificam. Então eu não vi uma pregação do Pedro, eu não vi ele realizar Deus realizar um milagre através dele. E essa fala, cara, foi tipo a virada de página. Sim, tocou, foi lá. Foi, Porque tem mano, vida. me arrebentou. Porque tem sinceridade, tem verdade, e Então, ela liberta. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu cheguei, pensei, ele falou, eu nem falei isso, eu pensei, Zé Ruela desse tocando e eu não consigo. Aí ele falou que depois que ele internamente proferiu isso, ele foi criando um distanciamento do Igor. Uhum. Tipo, chegava no ambiente que tava, só que o Espírito Santo deu estalo a ele. Tipo, Aham. lembrou, foi por causa daquilo lá. Cara. Aí ele falou assim, pensa pra um homem é difícil isso, mas eu tive que jogar meu orgulho no chão e pisar em cima. Aí ele falou assim, eu vou pedir desculpa pra ele, vou falar que eu tenho inveja dele.
Uau, meu Mano, Deus. mas pra um homem falar pro outro, imagina. Pra todo mundo é difícil, mas pra um homem... Não, não é, velho. Aí ele falou assim, eu me tremia, mas fui. Ele falou assim, ó, Igor, o negócio é o seguinte, eu morro de inveja de você, mano. Aí, por que ele falou assim? Porque você toca, canta e eu não sei fazer nada disso. Mas eu quero te pedir perdão, me perdoa, pelo amor de Deus. Abraçou o cara, chorando, velho. Eu não quero que isso tenha espaço dentro de mim. Você vê que ele acabou com as possibilidades do demônio agir nesse ponto. E os caras viraram tão brother, velho, que o Igor ensinou ele a tocar o violão depois. Nossa, gente. E olha, se ele tivesse fechado, não tivesse Entendeu? dado esse passo... Ah, vou nada passar essa vergonha. A gente cara... até Quanta jogado o coisa. violão fora de raiva. Não, eu já contei isso em vários lugares, vou pregar, eu conto isso como testemunho, porque assim, mano, me impactou demais. Eu falei, meu Deus do céu, às vezes eu quero saber falar, não sei o que lá, mas não tenho coragem de tomar uma atitude dessa pra acabar com esse pecado. Então imagina quanta coisa a gente bloqueia, porque a gente não faz a nossa parte de colaboração com a graça de Deus. Atrapalha. Às vezes a gente fala assim, o pessoal brinca, né? Só não faz nada. Você já tá ajudando. No sentido assim, não faz nada o quê? Não é que você vai deixar de fazer. Apenas faça o que Deus tá te pedindo. Vai e fala. Fala assim, vai e diz o que não precisa fazer. Não atrapalha que você tá ajudando, né? Justamente. Deus faria tanta coisa se a gente não atrapalhasse com as coisas dessa, velho. Quebrar os bloqueios, mano. Sabe? Sim. Só que assim, tem que ter uma sensibilidade. Tem umas histórias do padre Jonas que a gente escuta. Chega aqui pra nós, né? Às vezes o pessoal fala assim, pô, tá o Thiago lá vocês falando do Monsenhor Jonas. Mas é difícil, né, velho? Tipo assim, se eu chegasse coisa. Eu andei com São Francisco de Assis, você queria saber de quem? Como é que foi sua experiência com ele? Não, é justo. Então, teve um. Também não sei se é boato, mas tem um que contaram que ele parou, acho que as atividades do ministério, porque viu que a galera tava ficando famosa demais. A banda Canção Nova. E ele deu uma bloqueada. Mas por que motivo? Só pra vocês não se perderem mesmo. Sim. Ele desfez a banda Canção Nova. Foi, né? Claro, eu não tava nessa época, porque acho que nem existia. Não, mas ele desfez a banda Canção Nova na época, né? Teve todo um contexto, justamente porque ele percebeu que a coisa tava se perdendo. Olha aí. Então, assim, perdeu pra ganhar, né? Então, aquele exato. momento, era a atitude que precisava ter, e docilmente, porque ele colheu essa inspiração, né? Do que Deus, o Espírito, direcionava. Chegou e desfez. Mas, nossa, quem sabe no auge. Olhar humano. Por isso, só olhar humano. A gente perdeu a sensibilidade, né? O olhar espiritual. Ia trazer tanto resultado, mas não ia trazer fruto. Pronto, justamente. Tipo isso, e até levar à perdição aqueles que estavam, quem sabe, Exato. né? É um zelo, porque, né? Justamente. Então, as podas são necessárias, que é diferente do corte, né? Sim. Podar uma coisa, cortar outra, por mais que o ato seja igual, né? Exato. Quem poda sabe quando poda, o instrumento que usa pra podar, o lugar que vai podar, porque a poda gera fruto. E Deus já falou que vai podar, é bíblico. Né? Só que a gente faz o quê, né? É diferente de um corte, né? Você vai lá e quebra, sem saber, de maneira inconsequente. Então, essa é aquela correção que, sem pé e cabeça, que você vai lá, sem a caridade, simplesmente corta. Não, vai ter a ruptura, vai ter a correção, vai ter inclusive a dor. Só que vai ser do jeito certo, no tempo certo, com a palavra certa, com o instrumento certo, que vai gerar fruto, que potencializa. Eu não sei se eu tô certo, mas a conversa já é pra isso mesmo, né? Pra gente ir apurando. Mas a gente tá falando assim, tem essas dificuldades, a gente vê os ministérios fluindo na juventude. Talvez percepção minha, mas eu vejo também que no ambiente paroquial a gente é cortado em vez de podado muitas vezes. E acaba que impede o jovem de progredir. Você acha que isso faz sentido? Faz. Eu até pego, eu não sei se você não respondeu alguma coisa, gente, eu vou abrindo abas, vocês vão ajudando a fechar, entendeu? Fica à vontade. Mas você até pergunta essa questão da geração, né, dos mais antigos, enfim, acho que dá pra voltar. A junção. É real, porque assim, né, o novo fecunda o mais velho, né, e o velho colabora e fecunda o mais novo, com toda a sua base histórica, com toda a sua experiência. Então, assim, isso precisaria caminhar muito em harmonia, né? O Papa Francisco várias vezes falou, né, dessa correlação entre as gerações que precisa acontecer. E é muito rico, né? Só que aí que tá, cada um tem que entender o lugar do seu papel, né? A ser cumprido, né? O jovem que não tá inventando, mas ele tem que entender que já existe uma base na casa. Exato. Vamos cá entre nós, vamos dizer, beleza, eu quero construir algo. É muito mais fácil você ir no lugar onde já tem uma base solidificada e você põe as paredes e consegue investir em outras coisas no andar de cima, do que você querer, não quero essa base que você construiu, eu vou lá, vou comprar o terreno, vou mexer o terreno, você vai gastar um tempo que você não precisa. Então tem coisa que a gente não precisa gastar tempo, já fizeram o caminho. A base já tá construída, já paredes, com certeza, muito mais do que só a base. Então o que a gente faz? A gente cresce mais, porque temos base. Só que quando eu quero ignorar a base, isso é a experiência dos mais antigos, o que eles vivenciaram, é querer, começar do zero, e eu não preciso. É burrice,
Porque eu tô desperdiçando tempo, e é desperdício, inclusive, porque eu tô desperdiçando tempo. Agora eu vou lá e pego, beleza, mas agora existe a minha parte, que é o quê? Eu preciso construir um outro andar, porque os tempos são outros, a linguagem é outra, então eu preciso. Então, entender que a pessoa mais antiga, ela tem uma contribuição e que ela precisa ser aquela segurança que às vezes o jovem não tem, aquele apoio, aquele empurrão, e ao mesmo tempo a experiência ajuda a dizer, ei, não é melhor por aqui, não é melhor por lá. Então essa é a postura. E o mais novo, a abertura para acolher isso e entender que ele precisa disso, mas ao mesmo tempo não bloqueá-lo, não impedi-lo. Sim. O Padre Jonas sempre acreditou no jovem. Ele falou que a Canção Nova não existiria se ele não tivesse dado credibilidade ao jovem. Ninguém sabia mexer em câmera, ninguém sabia fazer nada, mas ele acreditou junto com e começou a confiar, se arriscar. O negócio Então fluiu, isso né? fluiu. Então precisou ter uma confiabilidade, tipo assim, eu não sei, pode dar nhaca, mas eu vou. E Vai quando pagar o o jovem. preço. Eu vou pagar o preço. E quando o jovem percebe que é depositada uma confiança nele, pode ter certeza. Claro, existem os mais maduros, os menos maduros, enfim. Mas pela confiança depositada, ele vai fazer de tudo, nem que seja pra honrar a imagem dele no início. Sim. De que eu consegui, que eu fui, né? Tira do mal um bem. Se é uma Sim. vaidade só de querer sustentar, mas é pra dizer o quê? Se der espaço, depois vai burilhando, vai purificando, entendeu? Qual que é essa intenção? Que eu não tô fazendo É o por mim. discipulado, né? Vai discipular, Sim. vai discipular. Exato. Então, tem que encontrar. Só que se eu vou só cortando, né? Porque existem algumas correções que são, gente, inúteis. Elas, ao invés de produzir progresso, elas vão produzir regresso e até afastamento. Entendeu? Tipo assim, beleza, eu preciso mesmo chegar e dizer, ei, você toca, né? Tô dizendo, claro, cada caso é um caso, não é livro de receita, Sim. pega 3 Sim. ovos, 1 quilo de farinha. Tem mistura exatas, né? Não Trata tem de exatas, pessoas, né? trazendo de pessoas é complexo, subjetivo. Então, você vai lá e vai dizer, cara, mas é conduta, tipo, beleza, cara, eu tô vendo que você tá meio orgulhoso, percebo que você tá tratando mal as pessoas, está no Ministério de Música ali na frente. Olha, de hoje em diante você não toca mais, deve você ser mais humilde. Uma Não palavra é a dessa, né? via, gente. Ei, chega aqui junto. Começa a discipular, começa a acompanhar. Você não vai parar, mas você sabe que um dia você mesmo vai poder se descartar por causa disso? Muda a maneira de dizer, de conduzir, de mostrar a importância. Claro, se a pessoa tá teimosa, ela não quer e quem sabe ela precisa Sim. de uma coisa, vai precisar. Mas antes de chegar num corte que não vai produzir nada, chega junto, chega perto da planta. Dá uma olhadinha, né, nas folhas. Será que não tem fungo? Será que não tem alguma coisa que precisa ser tratada ali antes de você ir lá e cortar? E tá no tempo de podar ou não? Porque quem sabe você pode e mata. Você Exato. não vai crescer. Porque qual é o objetivo da poda, né? Eu ontem no encontro falei sobre isso, aí chegou um menino que é jardineiro. Eu falei, cara, se eu soubesse que era jardineiro, eu tinha te chamado. Ele falou assim, por quê? A primeira produção do fruto, né? Ela não é tão boa. Quando poda, potencializa. Ele Olha foi só. explicando. Que legal. Então né? falou assim, então vai chegar um momento do seu ministério, você vai produzindo 4, 5 frutos. Só que de repente vai vir a poda para você produzir 400. Olha só. Mas aí tem que ter a poda, só que o que é no tempo certo. Só que se é o início, tem que regar, não podar. Exato. Entendeu? Tem que regar, deixa crescer. O que Jesus fala quando fala a parábola do joio e do trigo? É isso, crescer. Sim. Arranca, né? Tem um momento pra arranca o tirar, joio. né? Não arranca o joio. Não, deixa crescer. Deixa crescer, porque tem um momento de Exato. tirar o joio. Então você vai Exato. trabalhando. Então a correção ela vai passando por isso também. Como dizer? De que forma dizer? Como discipular? Como ensinar? E você ganha a pessoa, você não perde. Então acho que é encontrar esse equilíbrio, né? Eu acho que nós vamos ter que trocar o nome de corte do podcast, né? É, Corte poda. do Ambago vai ser poda, porque é melhor, velho. É melhor. E lá tem uma estrutura de discipulado, lá dentro da comunidade? Sim. Assim. Inclusive, o segundo ano formativo se chama discipulado. O primeiro é pré-discipulado, quando os membros ingressam na comunidade. O segundo ano, que acontece de formação, que é a formação inicial, se chama discipulado. Né, onde se aprofunda nos escritos, no carisma, enfim, né, da comunidade. Então, é chamado discipulado. Mas aí a gente sempre sai com essa máxima de lá, né? Eternos discípulos. Sim. Mas existe um período onde se dedica mais a isso. E pra galera que não faz parte necessariamente da Canção Nova, tem um trabalho direto assim, de acompanhar mais de perto ou não? Olha, esse Tuatu se dá muito assim. Mas eu moro em Cachoeira Paulista, sempre morei lá, né? Então é o centro maior. Então, Os seus o que 15 anos é lá? acontece? Sim, 14, porque um ano eu fiquei em Queluz no discipulado. E você é de onde? Eu sou do Paraná, interior do Paraná, da capital chamada Coronel Vivida. Curitiba veio depois, tô brincando. Perto de Pato Branco. Conhece Pato Branco? Já ouviu falar de Pato Branco, Eu não? já, sim. O jogador Pato. Tinha até um... Ah, é Um por isso? programa lá que o ficava programa falando lá que de Pato falava Branco. lá de Pato Branco. Não de tem lá. como, velho, não sabia. É isso aí, por isso que eu joguei aqui, pra ver se vocês sabiam. É 30 minutos de lá, cidade assim do interior. Então, assim, nas casas de missão você consegue ter mais esse acompanhamento no tu a tu, né? Ali não impede, né? Mas claro que você precisa se abrir a isso para poder fazer esse acompanhamento. Você Daí é o pega muita desafio. galera dos eventos ali, né? De fora. E vem muito, né? Um público É. bem massivo, assim, massa, né? É. Muita gente, Massa, tem a galera, massa, né? massa, massa. Mas também isso não pode ser uma desculpa, né? Porque existem pessoas que estão mais próximas ali,
que acabam participando, né, de alguma das atividades internas e que você, né, possibilita você fazer isso, Sim. de acompanhar. O Revolução Jesus, você que criou a ideia ou você tá à frente lá, jogar esse bastão na sua mão aí? Entrei nesse barco aí. Não, o Revolução Jesus, né, foi idealizado pelo Adriano Gonçalves com outros jovens, né, mais de 15 anos atrás. Uhum. Eu entrei depois do 10º ano, né? Começou com um encontro que foi feito para os jovens filhos da comunidade. E aí o Padre Jonas pediu o Adriano e quem Era estava lá. pros filhos dos Isso, consagrados? Isso. Ah, E aí o Padre Jonas pediu que se expandisse para fora. entendi. E aí o Adriano, juntamente com o pessoal que estava na época, foi abraçando, foi continuando, e aí foi crescendo, né? E expandindo. Aí eu vou fazer 6 anos agora, né? Aí tem o encontro que acontece, acho que anual, não é isso? Isso. E Tem o o programa. O programa ele é um braço, né? Uma expressão. Mas o programa, a missão do Revolução Jesus, né? Que acontece, que são os encontros, de maneira muito especial, o Radical, né? Que é um encontro para jovem, enfim, todo aquele que tem alma jovem. Que trabalha numa dinâmica, né? Então ele acontece geralmente precisa acontecer, né? Numa chácara, numa mata, porque trabalha em lugar aberto, com dinâmicas, né? A gente chama de os módulos, né? Módulos onde trabalham-se temáticas a partir desses módulos. Então ela tem contato com a natureza, com elementos, com barro e tudo isso para proporcionar a experiência com Cristo, né? E é uma experiência muito, muito eficaz mesmo. Sim. Muito Aí legal. vocês trabalham o quê? Primeiro anúncio ali? Tem um acompanhamento depois do encontro? Não. Cara, ali ó, o Radical ele é muito interessante porque a profundidade, quem dá é o participante. Porque ele cabe tanto para quem está começando, então vai receber aquele primeiro impacto, né, do anúncio, quanto aquele que já está na caminhada, porque ele pode se aprofundar dentro do módulo, sabe? Então, assim, ele consegue, é interessante porque essa inspiração, ela consegue abarcar, né, envolver todos os públicos, desde aqueles que já estão com tempo de caminhada, aqueles que estão chegando agora, porque a profundidade, a pessoa que vai dar a partir até onde ela consegue chegar, porque o que é proporcionado é essa provocação para ela, né? Muito louco. Top. É só em relação mesmo à sua vocação, né? Você falou que vive a vida celibatária hoje. Você é doido, você é corajoso, hein, Mas bicho? quem olha pra você, né? Você é corajoso, hein, bicho? Você é um cara, né, descolado e tal, camiseta jovem e tal, cabelo jovem. E Por como é causa do topete, que é do Paranaense, o topete, o paranaense que se preza usa o topete, viu? Deixa eu dar lá. Deus foi providente, porque assim, o cara vai cuidar da juventude, ficar careca, deu ruim, né, velho? Até o cabelo branco tá segurando, eu tô achando uns aqui de vez em quando, assim, dá pra dar uma Deus é desculpa, bom. disfarçada. Mas assim, como é que as pessoas enxergam também? Porque embora seja uma coisa já na igreja antiga, mas vestido assim, como um jovem mesmo, as pessoas estranham difícil quando de se fala a ver. respeito disso. A primeira coisa que pergunta é o que, você vai ser padre? É a primeira pergunta, né? E como é que você lida isso e até mesmo a descoberta mesmo de sua vocação. Sim. É interessante, né? Ele é tão antigo e tão novo, né? Porque você via pessoas totalmente consagradas a Deus, né? Dentro de um voto, né? Faziam um voto, tipo, um irmão, um religioso. Mas aí, com o surgimento das novas comunidades, né? Os celibatários já é uma forma muito nova, Sim. né? De forma de ser, justamente, né? Porque não se usa um hábito. Inclusive, vocês falaram antes, e me fugiu, né? Do hábito que nós não usamos um sinal, É o né? sinal. Mas o Padre Jonas, nós temos um documento que fala que o nosso hábito é o sorriso. Pronto. Tem todo um contexto, uma história nisso tudo, né? Deixa eu não De ver que você sorrindo, não, que você vai ver o tapão Então, molhado. Cadê o sinal? Dá um sinal aí, ó. Mostra esses dentes. Por isso que a gente tem bastante parceria com o dentista, né? Porque brincadeira, não tem não. Teclado. Ele tá até receando de beber a coca, ó. Não vai escurecer o dente, tô brincando. Toma muito café, então isso não é parâmetro não, toma muito café. Mas então é muito novo, né, o celibato. Entender o que é o celibato, né? Ele tem um papel, ele é um estado de vida, né? Nós entendemos isso, a igreja nos ensina, né? O matrimônio, chamado natural de todo ser humano, né? O sacerdócio e o celibato, que daí se manifesta de várias formas, né? Seja no cunho religioso, quem segue, e nas novas comunidades que têm os celibatários. Então, o nome completo, com nome e sobrenome, né? Celibatários pelo reino dos céus. Então, isso dá todo sentido. É por causa do reino. E a passagem do evangelho, né? Que Já fala deixa claro, né? aos eunucos, aqueles que nascem eunucos, aqueles que são feitos pelas mãos dos homens. E aqueles que se fazem por causa do reino. Quem inaugurou o celibato? Jesus. Exato. Né? Jesus inaugurou o celibato, né? Na O igreja. povo não achar que foi uma coisa que inventaram não é agora, pouca né? coisa, não. Geralmente a galera fala assim: mas quem tem padre casar? Pedro casou? Tô seguindo Pedro, não tô seguindo Jesus, doido. Não, justamente. Daí quando fala que é celibatário, mas pra que isso? De todo jeito vão contestar, né? E a pergunta é essa: não, então será que você não vai casar? Então vira padre, não é melhor, né? Não é mais proveitoso? Porque geralmente né? a pessoa fala assim: o homem nasceu e Deus viu que não era bom que ele ficasse só. Sim. Aí, sei lá, criou a mulher, certo? E o padre, você vai ter um propósito pra ele
não ter se Ele tinha casado, né? Ele ministério e vai tal. seguir o ministério da ordem. Agora, assumir igual você assumiu, cara, tem que... Não, mano, você é doido, tem que ser Por macho amor- mesmo. Por amor ao reino Louco. mesmo, Por né? amor ao reino, né, louco. velho? É. Exato. E, claro, é um chamado, né? Deus não chama todos, até porque eu só existo porque eu vim de um matrimônio, né? Exato. Da união dos meus pais. Então, assim, mas é um chamado muito específico. E como que pra mim surgiu? Surgiu desde que eu fiz minha experiência com Deus com 14 anos de idade, né? Era novo. 14 anos, minha mano. mãe me arrastava desde os 7 pra grupo de oração. Mas sua Me família é arrastava. católica, então. Minha mãe, meu pai, minha mãe, praticantes, assim, né? Uhum. Minha mãe, assídua em grupo de oração, minha avó, né? A gente recebeu muita herança também da minha avó. Tipo, aquelas intercessoras de Braba. semanais, assim mesmo, de pôr. Aí eu, eu era arrastado, né? Dos meus 7 até os 14, porque era obrigado aí. Sim. Aí com 14 anos eu fiz minha experiência com Deus. E ali surgiu um grande desejo de entrega a Deus. Né? Tanto 14 que- anos, mano. Isso é 14 louco, anos. velho. A minha primeira carta pra Canção Nova foi com 14. Por aí, Acredita? Doido, né? Porque era um Jovenzinho, desejo né? de entrega. Claro, eu não sabia filtrar, dizer que era um chamado, enfim, mas eu queria. Só que aí que eu via, só que era um desejo tão grande de entrega que eu comecei, né? Quando você encontra Jesus, você descobre, né? Tudo, né? O sentido da vida, enfim. E aí eu queria conhecer mais. Aí eu comecei a ver os monges, me admirava com os monges, porque a radicalidade de entrega deles me Ai. fascinava. Acho que todo mundo já passou um, Sim, né? Um pouco sem assim, nossa, dúvida. eu queria ser Eu monge. quase abandonei minha É mulher. muito- velho. eu tinha Não, sido não era aquela- casado ainda, né? Mas... E eu- É um desejo muito nobre, porque é um desejo de entrega, Eu entendeu? falava- A gente assim, ó. assistiu aquele filme lá, O Grande Silêncio. É. Que os monges não abrem a boca e a gente ficava encantado com aquilo. Os cartuchos, Os velho. cartuchos. Ah, eu achava lindo. Eu falei assim, meu, se Deus quisesse me chamar pra isso, qual outra forma que não fosse essa, do batismo no Espírito Santo, né? Sim. Isso é porque ele quer mais de mim. Eu ficava com isso na cabeça, velho. Não é possível. Mas é o desejo de pertença. É, velho. É o desejo de pertença a Deus, né? E de entrega, de radicalidade, de segmento radical. E aí eu falei, cara, é isso, né? Uhum. Então ele foi, claro, né? Não ia conseguir, acho, ficar muito tempo dentro do mosteiro. Mas eu fui com esse anseio, então eu achei que era o sacerdócio. Então eu entrei pra comunidade aspirando o sacerdócio, por causa do desejo de entrega, Ah, tá. dessa radicalidade. Só que eu não conseguia entender o que era o celibato. Dentro da comunidade que eu entendi. E aí eu vi que o que me chamava a atenção não era o ministério sacerdotal, o ministério, mas era o celibato que eu via na vida do padre, que ele vive, Interessante. né? E aí depois eu fui descobrir. E aí o Deus usou de instrumentos, né? O Newton Júnior da Pantocrator, o Gustavo da Shalom. Então eu via pra vida deles que os membros que eram celibatários homens não estavam em Cachoeira Paulista, então não tinha contato. Mas eles, como eram Difícil, pessoas né? mais públicas, então eu via. Né? Então eu comecei a ver, disse, cara, o que que tem neles? Você viu que tem uma me parada algo a diferente, ver? né, velho? Tem, mano, que atraía. Tipo assim, eu Aham. falava, o que é isso, né? O que é? Não tô conseguindo entender. E depois, só que assim, eu tinha muito preconceito. Depois que eu fui ver o que era o celibato, eu tinha um preconceito dentro de mim, porque pra mim o celibatário era uma pessoa mal resolvida, que não encontrou Frustradão ninguém, lá. frustrou. Tem que ser feio, né? É, Mas tem que- tem. O pré-requisito é ser feio. Fazer celibatário, né? Aí pra mim, tipo assim. Só que foi né, nessa luta injusta, santa injusta, né? Porque Deus ele vence. E aí eu fui entendendo que na verdade era o desejo de entrega que tinha radical mesmo, e que ali portava o celibato. Porque a gente já nasce com o dom. Sim. O que acontece é ele vai desabrochando e a gente vai descobrindo. E aí eu vi que era. E quando eu dei os primeiros passos de discernimento, claro, muita coisa aconteceu aí no caminho, mas que eu dei os passos de discernimento e falei, cara, é isso. E aí eu fui me encontrando. Eu fiz o meu primeiro compromisso, renovei mais 3 vezes, fiz 4 anos temporários, depois eu fiz o definitivo, né? Por isso que a gente usa aliança. porque a gente Casou fala com do Jesus, compromisso. Aqui, ó. Né? Tem 2 anéis, um que é um anel do compromisso e outro com o anel de terço, que todos da Canção Nova, tanto casados, padres, né? Isso. É uma tradição lá que se usa o Aham. anel de terço dizendo da nossa pertença à Nossa Senhora. Então aí me consagrei, né? E aí o que que eu entendi? Que o meu estado de vida, ele não rouba a minha autenticidade, pelo contrário, ela potencializa a minha autenticidade. Então quem eu sou? É diferente daquilo que a gente precisa ser trabalhado. Existem coisas que a gente precisa ser purificado, minha maneira, o que não convém. Uhum. É diferente de um processo de conversão. Mas isso não vai roubar o estilo que você tem, o temperamento que você tem, o jeito que você é. Isso vai purificar e vai potencializar. Então, você vai sendo realizado. Porque se um estado de vida ou uma vocação me rouba de mim, não tá certo. Tem alguma coisa Entendi. errada, entendeu? Ele vai, de fato, agora puxei um sulista. De fato, ele vai me devolver aquilo que foi perdido. Entende? Vai potencializando, né? A minha melhor versão vai vindo à tona. Claro, Sim. a santidade é muito mais do que um ser humano melhorado. É o Cristo vivificado em mim, né? Sendo vivido em mim. É diferente. Mas a minha parte humana, ela vai sendo purificada e ela vai sendo salientada e é aquilo que eu sou. Então, assim, eu preciso ser livre para ser quem eu sou. Uhum. Então, no celibato, ele não pode me roubar. Então, hoje eu tenho muita tranquilidade de entender que eu preciso ser quem eu sou, que o Thiago que tem gostos, o Thiago que gosta de vestir assim, de comer isso, enfim. Então, é isso a originalidade, é isso que chama atenção, né? É isso que provoca. Mas aí existe uma coisa, e eu paro de falar agora, sobre essa questão da Fica à vontade. radicalidade, sabe por quê? É chamado o celibato universal. Todo mundo tem uma dimensão celibatária dentro de si. Que é o quê?
é aquele lugar de Por essa eu não pertença de esperava. Deus. Você ia pensar o contrário, né? É. O homem Todo tem tem já Tem ter que alguém. casar, velho. Tem, mano. Não. Tem uma dimensão. Sabe por quê, mano? Se você for mais de Deus, quanto mais de Deus você for, melhor esposo e melhor pai você vai ser. Porque primeiro você é dele, você é propriedade dele, você não é Faz propriedade da sua sentido. esposa. Faz Do seu, sentido. né, no caso das mulheres, do seu esposo. Então, não é. Então, existe aquele espaço de Deus que a tua esposa não vai ocupar, nem o teu esposo. E se você tentar fazer com que ela ocupe ou ele ocupe, isso vai ser desumano, porque ela não é capaz disso. Porque isso é divino, só Deus pode ocupar. Então, a virgindade universal, o celibato universal, é aquele espaço do homem de relacionamento íntimo, onde só Deus ocupa, e só ele pode ocupar, e nem o ser humano pode violar, ou esse espaço não pode ser substituído ou tentado ser preenchido de outra forma, a não ser com Deus. Então, Uhum. por isso que existe uma dimensão. Até porque o celibato, ele aponta uma realidade futura, escatológica. Uhum. Lá na eternidade, nós seremos planificados no amor. Lá ninguém se dá em Você é casamento. casado, né? Exato. Né? Dizem, claro, né? Acho que um teólogo poderia se aprofundar aqui. Mas hoje, por mais que se saiba, né? Que você teve esposa ou teve filho, hoje tudo passa pelo filtro dos afetos, né? Só que lá nós vamos viver uma perfeição e uma planificação que é muito diferente a maneira como você vai ver os outros. Né? Não vai mais existir sacerdócio lá, não vai mais Uhum. existir matrimônio lá. Por mais que houve aqui um vínculo. Então, aquilo vai ser purificado e vai ser tudo planificado e elevado pelo amor. Então imagina, você vai se ver como irmão do outro, mesmo Sim. sabendo que foi. Nossa, mas como isso? Mas, cara, é outra dimensão, a gente não consegue entendê-la, né? Só que o celibatário provoca o que com a vida dele? Ei, lembre-se que existe algo te esperando lá. Uhum. A minha vida tenta antecipar isso aqui só pra provocar, não que eu viva em plenitude, mas só pra você se lembrar. Como quando eu olho pra um casado, eu lembro que a minha vida não pode ser fechada em si mesmo. Eu tenho que me doar como um casado se doa e se Uhum. entrega. Eu vi um padre francês dando uma entrevista que começaram até a chamar ele de Novo Curadácio, na cidade que ele tava. Porque, na realidade lá, nenhum padre usava mais a batina. Uhum. E ele se colocou na cidade usando. Daí perguntaram pra ele, mas por que que o senhor usa a batina, sendo que aqui já não tem mais esse costume e tal? Daí ele falou assim, é porque se um ateu olhar pra mim, ele é obrigado a lembrar de Deus. Olha só. E automaticamente ele vai se lembrar de Deus, por bem ou por mal, ele sabe que eu sou uma figura ligada a ele. É o sinal, né? E ele É o fala assim, sinal. na Nossa, realidade né? que eu vivo, na França, e tem muito essa realidade das pessoas perderem o sentido do que é Deus, pra mim se faz necessário estar com a batina naquele local. Então achei fantástico, porque o celibatário também já é um sinal pra quem tá em volta dele de saber que no céu Acho eles que vão viver isso. Você a miss- antecipa aquilo que você vai viver no céu de algum modo já aqui na terra, né? Sim, Então, pra a ser no- um sinal, pra ser um exato. sinal. a nossa um sinal. missão como igreja, né? Militante, acho que é essa, é apontar o céu tudo quanto porque for jeito. eu acredito que é uma coisa que o celibatário, que os padres usam muito. Como é que você consegue ficar sozinho? Uhum, Vocês uhum. lá em cima nós vamos ficar também, então. É, tenha É que calma. na verdade não é uma solidão Não é, literal como a exato, gente imagina, é uma exato. solidão habitada, Exato. entendeu? Então ela é uma solidão habitada. Você nunca está só, você está com ele, Uhum. nele. Como todo mundo precisa viver uma dimensão de solidão. Eu acho que a Né? pergunta, Porque isso é fecundo. quando fala assim, como é que você consegue viver sozinho, é um olhar muito mundano, É. né? Quando sim. se faz essa pergunta, eu É acho que puramente material, exato. carnal, né? Sim. E as pessoas elas fogem da solidão porque elas têm medo de enfrentar os monstros dentro delas. Exatamente, velho. A gente tem medo. Perceba quando você não quer ficar sozinha, porque você não quer resolver algum conflito dentro de Uhum. você. Ou você não quer encarar uma coisa que é difícil. Então você tem que se envolver com muito barulho e muita atividade. Você sempre vai colocar uma música, um podcast, um É, negócio, né? Você não quer de jeito nenhum, né? Não, Você é, foge. não quer Quando parar, você né? precisa se encontrar, você precisa ficar só. É. Pra se encontrar, né? É porque a solidão que é opcional é boa. Agora, a solidão que você não escolhe, que, sei lá, você cai, você ficou sozinho, você já entra em desespero. É. Olha, eu vivi isso aí, porque não é uma coisa pronta. Ah, beleza, você é celibatário, então você já tem uma graça, um poder extraordinário que você sente solidão. Pronto, é pronto. Não. O Padre Jonas usa Eu um me exemplo, basto. eu me basto, socorro, né? O Padre Jonas diz que o celibatário nesse mundo é como uma ponte. Ponte liga dois extremos. Então, o celibatário é convidado a estar todo em Deus, levar Deus pro povo, estar com o povo e levar o povo para Deus. Só que assim como acontece numa ponte, quando você vê alguém morando embaixo da ponte, é algo digno? É uma moradia digna? Não. Uhum. Por isso não é digno que ninguém, nem um ser humano, pare na vida de um celibatário. Ela não deve morar, ela vai passar, porque ele vai ser só sinal e canal para ela. Olha só, velho. A visão, Entendeu? né, velho? Eu É. lembrei de uma história interessante de São Paulo do Deserto, que ele tava pra morrer, e até na época, né, contemporânea ali de Santo Antão. Uhum. E Deus deu a graça de Santo Antão, né, em oração, saber que São Paulo estava lá, e ele foi ao encontro dele na hora que ele tava pra morrer. E ele fala que aquele encontro foi um consolo pra ele na hora da morte, Meu tinha vivido a Deus. vida toda, e Deus permitiu que alguém passasse ali naquele momento pra ter o Justamente. contato, né? A pessoa certa na hora Exato. certa ali, né? Ô, É. Thiago, e você
Claro que aconteceu alguma coisa, mas você conseguiu perceber, sei lá, uma evolução no que diz respeito à conversão, o crescimento espiritual, quando você deu. Ó, beleza, é isso que eu quero pra minha vida. Minha eu vou vocação firmar. é essa. Minha vocação é o Você teve celibato. a clareza. Você conseguiu perceber mudança em você? Falar assim, agora, de fato, eu percebi um romper espiritual na minha vida. Sim, concretamente. Eu me apoio muito naquilo que o Padre Jonas ensina e que não é uma exclusividade para Canção Nova, porque isso está falando de ser humano. Quando a gente concretiza o nosso estado de vida, a nossa missão se potencializa, Uhum. né? Não pode roubar da missão. E aí, tomar cuidado. Bem, beleza, eu sou de Deus e tenho um apostolado, sei lá, me casei, eu me tornei celibatário e deixei de exercer, eu tô dando menos, tá errado. O cálculo não tá fechado. Sensacional. Tem que potencializar, né? Esse dia ele Claro. comentava com o Flavinho, que ele veio aqui, né? Falava, depois do casamento o negócio mudou. É bom ver um celibatário falando, porque... Porque assim, é claro que você se adapta à realidade. Você vai ter filho, vai ter, né? Quem é casado vai poder dizer isso. Mas isso não te rouba. Você vai viver a sua missão ali, mas isso vai fazer com que ainda mais você tenha todo o seu suporte familiar para você poder viver. Exato. Então, potencializa tudo. Não só o apostolado, como a sua espiritualidade, né? Quando eu fiz o meu compromisso definitivo no celibato, foi muito interessante, né? E vamos fazer, o definitivo faz 5 anos, eu me perco, eu sou meio ruim de cálculo, mas enfim. O definitivo, né? Depois de ter feito 4 votos que eu renovava todos os anos. Certo. Eu estava nos momentos de mais crise. É interessante isso. Crise não vocacional, não de pertença, mas de tocar nas minhas fragilidades. Eu fui, tipo, assaltado por algo assim dentro de mim que eu nunca tinha vivido. E aí eu falei, meu Deus, mas agora, tipo, faltando 2, 3 meses pra mim fazer um definitivo no celibato. Você é louco. É isso agora que veio à tona, não podia, sei lá, vir antes, sabe? Então foi uma coisa que me desestruturou como há muito tempo, ou quem sabe foi a que mais mexeu comigo, enfim, em suma, eu me apaixonei assim, sabe? Só que foi avassalador como nunca. E aí, eu falava, meu Deus. Claro, né? Eu tive minha parcela de contribuição de pensar na possibilidade e não tô isento disso, pelo contrário. Só que não foi só a paixão pela paixão. Eu percebi todo o efeito que isso foi gerando dentro de mim em outros contextos, em toda a minha afetividade e tal. Eu falava, caraca, o que tá acontecendo? Foi aparecendo propostas, negócio? Mundo. Mano, e dentro de... Foi. E aí veio, era aprovação, era tentação, não sabia mais o que era. Sabe aquela hora que você não sabe o que você tá falando assim? O que é isso aqui, meu Deus? Ou é um anjo que tá me levando pra aprovação, ou é o diabo que tá aqui do lado? Sabe? Eu não conseguia discernir. Eu tava sem. Cara. E eu falei assim, não tem como eu assumir. Não tem. Cara, eu repito, eu não tinha doideira. dúvida do chamado, não era nada disso, não era uma crise. Cara, olha, pasme. E aí lá estava eu. Aí Jesus... Aí pra mim foi as grandes experiências de amor que eu vivi. Porque ele falou assim, eu quero você como você está e na sua fragilidade. Porque é um compromisso que você assume. Mas também você é assumido por Cristo. Então eu não tô te assumindo e não tô te convidando a uma entrega total porque você tá bem. Eu te assumo por quem você é, na sua essência. Sensacional. Então bora Na se saúde e na comprometer. doença. Em todos os momentos. Então pra mim ali, a misericórdia de Deus me acolheu a partir de quem eu era. E eu precisava ir com consciência da minha fragilidade. Né? Como eu disse, diferente se fosse uma crise vocacional, eu precisava me rever. Mas não era questão de crise, mas era questão de tocar numa fragilidade. E Deus me disse, eu vou te assumir dessa forma. Você pode assumir um compromisso comigo dessa forma. Meu Deus Porque eu te quero como você é, por mais que você esteja frágil. Então ali eu me senti acolhido. E depois aconteceu uma restauração profunda dentro do meu ser. Profunda, profundíssima. Então, pra dizer o quê? Ele não quis me acolher e me receber. Gente, é muito diferente, né? Não tira o mérito, né? Sim. Você casar com uma pessoa que tá bem, bela, bonita. Mas se ela tá doente? E se você sabe que, cara, quem sabe ela vai ficar doente? Eu mesmo assim continuaria casando? Ou ela é só... A minha entrega, o meu compromisso, ele é interesseiro? Não. Eu tô te assumindo por quem você é, independente se você tá doente ou não. No meu caso, vou me considerar doente, né? Naquela ocasião. E ali foi o amor revelador dele por mim, que aí sim, eu disse, cara, Só evidencia eu vou me ainda mais entregar. o amor, Eu né? vou me entregar. Não, isso é porque, Lucas, às vezes você casa com a pessoa, tá os dois humanamente falando, em perfeitas condições. Aí depois que tá casado, a pessoa fica doente, você vai honrar o seu compromisso. Sim. Agora, uma coisa é diferente. Jesus pegou você todo arrebentado antes de casar, né? Eu falei, só evidencia mais o amor, Não cara. é, velho? Tipo assim, você fala assim, vou casar com aquela pessoa, mas antes da gente casar, ela tá toda estrupiada. Sim. Dá o passe e vai lá em casa que eu quero ver. E assim, ele nos assumiu nas nossas dores. Né? Velho. Na nossa pior condição, ele nos assumiu. E ali eu experimentei pessoalmente isso. Me assumiu na minha pior condição. Né? Não era pelo que eu fazia, não era pelos méritos que eu tinha, não Tinha era nada, pela não. conquista, nada. Tava o bagaço. E ali eu fiz experiência de misericórdia, né?
Como diz um autor aí famoso, Tanqueray, ele diz que só há misericórdia onde há miséria. Não tem misericórdia se não tem miséria. Só a misericórdia onde há miséria. Então ali tava a minha miséria exposta e eu fui acolhido pelo amor misericordioso dele e ali ele me tratou, continua, viu? O tratamento continua. Mas me refez, sabe? Naquela ocasião. A gente tem um amigo, eu não tinha conhecido ninguém que vivia o estado de vida celibatário sem ser, tipo, religioso, um padre, né? O William, né? Sim. E a gente via, assim, a gente acompanhava muito, ouvia muita pregação, a gente gostava, passava horas, cara, ouvindo pregação assim que a gente se converteu. E a gente tinha alguma coisa diferente no William, mano. A gente falava, né? E era justamente... Esse cara é místico. É justamente pelo fato da entrega, Sim. né? Sim. É claro... Ele era doado pra isso. Então, você vê assim, ó, existem realidades do coração de Deus que ele nos permite tocar a partir das escolhas que a gente faz na vida e tal, e as experiências que a gente vive. Por exemplo, eu sou pai. Eu falo assim, ó, eu toco uma dimensão do coração de Deus, sendo pai, que de outra forma acho que eu não entenderia. Perfeito. Entende? Seu estado de vida colabora pra você colabora pra fazer que eu faça essa experiência. E eu falo assim, o cara que decide, mano, viver o celibato, ele não tem como, né? Deus costuma presentear a generosidade. Aqui em Bellingham fala isso no Amor da Vida. Deus costuma recompensar a generosidade do coração humano. E o cara que faz uma decisão dessa no mundo que a gente vive, inevitavelmente ele vai experimentar uma dimensão do coração de Deus, alguma realidade que a gente... Acho que ele experimenta a realidade do filho. Não é, Jesus, velho? eu falo de Jesus mesmo. Porque ele era celibatário e vivia no meio do povo. Então, em todos os estados de vida, você vai experimentar a centelha de Deus. Eu pago um pau pra você, velho. Sim. Tamo junto, irmão. Você me ajuda a ser celibatário, eu te ajudo a ser casado, Amém. entendeu? Porque a gente se complementa nos estados de vida, né? Tem que ser macho demais. E que, pelo contrário, né? Como a gente disse, nenhum estado de vida pode negar a nossa constituição identitária. Então, por exemplo, tem um outro autor que é o Amadeu Tintini, um cara bem conhecido da vida consagrada, né? Ele diz que a matéria-prima do celibato é a sexualidade. Matéria-prima. E quando você entende matéria... qual que é a matéria-prima dessa mesa, né? Aqui a madeira, né? Nesse piso, né? Tem ferro também, enfim. É matéria-prima. Quer dizer, sem matéria-prima não tem como ter mesa, nesse caso. Então, quer dizer que matéria-prima do celibatário é a sexualidade. Então, sem sexualidade... Dá pra ser um repolho, né? Não tem como. Não tem, você não vai ser repolho. E aí, o que é mais interessante? Porque, assim, tudo é graça de Deus. Mas a gente falou aqui do Padre Jonas, né? Podemos pegar outros. Vamos pegar, sei lá, Padre Teresa de Calcutá, que fez, né, uma obra grandiosa pela graça de Deus. Cara... Naquela obra realizada, existiu sempre graça de Deus, porque a graça de Deus sempre antecede ela quem tudo faz. Só que existiu muita energia sexual dela. Entender isso, entendeu? Não pode desencarnar no que eu faço. Por exemplo, eu fico admirado e falo isso com muita tranquilidade, porque eu sei que não vem de mim. Não, acho que é bom a gente falar pra galera assim, falar assim, ó, o Thiago, jovem e tal, decidiu pro celibato. É porque ele não gosta nem de homem nem de mulher, pô. Aí é fácil, pô. Neutralizou, né? Neutralizou, né? Neutralizou. Assim até eu, pô, fala não. Neutralizou. Não, pelo contrário. Então. Essa energia, ela é canalizada, né? Tem esse exemplo que eu curto demais. Eu sou muito das analogias porque elas me ajudam a entender coisas objetivas, né? Mas imagina comigo que a nossa energia sexual, ela é como a correnteza de um rio, né? Uma correnteza. A correnteza, quando ela tá dentro de um limite ali delimitado, né? Dentro do rio, quando ela vai, por exemplo, para uma usina, tem uma estrutura, o que ela produz? Energia. Energia faz o quê? Luz. Ilumina. Então, assim, uma sexualidade, uma energia sexual bem canalizada vai iluminar a sua vida e a dos outros. Então, o que acontece quando o rio transborda pelo excesso? O que ele causa? Enchente. E o que a enchente faz? Estraga, né? O mesmo rio, a mesma correnteza, mas mal canalizada. Uma energia sexual mal canalizada vai ser enchente, vai acabar com a tua vida e a vida dos outros. Perfeito. Bem canalizada vai produzir comparações são luz muito e boas. vai iluminar a vida de muitos. Então, o quê? Ela é integrada, não é negação. Com isso não deixa de ter os seus desafios, não deixa de vir as suas carências, não deixa nada disso. Tudo tá ali. Até porque tudo isso é prova. Né? Existem uns tempos frágeis que você tá se sentindo muito mais fragilizado, só que você se conhece e sabe, policia, toma cuidado, porque você é gente. Então existe um período de purificação também em tudo isso. Mas não é negação. Não é negação. Porque tão ofensivo quanto a depravação sexual é a negação sexual. A negação que eu nego a minha constituição como um ser sexuado, né? Eu tenho uma sexualidade. Se eu negar isso, isso também é ofensivo. Isso Deus também me criou assim, Deus me quis assim, né, Deus cara? me quis assim. Agora o que a gente precisa é purificar e encontrar o justo equilíbrio de vivência e a Demais, castidade né? tá pra isso, né? Demais, Thiago. Muito bom, Top foi demais. muito legal ele partilhar essa questão diante dos votos aí. Acho que É curioso, é corajoso, né? Muito bom. Impulsiona a juventude. É. Demais. Exato. Você tem que ir embora, né? Oi? Eu tô vendo a hora que você Será? tem que ir embora, né? Que hora Pois que você é. tem que estar lá?
eu tenho que estar lá 6h30. Vamos agilizar aqui. Cuidar, né? Eu ia perguntar se você namorou antes de assumir. Peraí, não responde agora não. Deixa eu falar aqui pra galera segurar o recado. Isso é estratégico, né? Vou ler. Certamente a galera tá perguntando aí. Vai perguntar nos comentários, né? Ô, pessoal, vocês perceberam que a gente tá num estúdio novo. A gente não ia mostrar esse estúdio pra vocês agora. Novo mesmo. Novo mesmo. Acabou, né? Ó, tá até com cheiro da madeira. Tá com o cheiro da madeira, que a matéria-prima tá cheirosa. E a gente ia falar... Não toca na parede não, que tá fresca a tinta. Então, a gente ia até fazer um aquecimento e tal pra vocês no Instagram, falando do novo estúdio, só que Thiago tava aqui na área, né, velho? E a gente tinha que gravar, aproveitar a oportunidade. Hoje é domingo, vai pro ar amanhã. Vocês estão vendo, então tá sendo gravado um dia antes e a gente não quis perder a oportunidade, né? Então, agradecer também o Cadu, que tá ali no comando. Né, os técnicos naturalmente sumiu, porque é domingo, né, meu amigo? Domingo, né? Domingo, né? Tá todo mundo descansando, então a gente moveu aqui o que estava ao nosso alcance. Tinha muita coisa também adversa para que não acontecesse, mas Deus deu a graça, a gente tá aqui. Eu tenho certeza que vai chegar muita gente, vai abençoar muita gente esse episódio de hoje. Então, inclusive, também assuma a responsabilidade, né? Acho que tô olhando pra cá, mas é nessa aqui, ó. Assuma a responsabilidade de compartilhar, né? Curtir, comentar, para que chegue a mais gente. A gente vê que o conteúdo cristão, sobretudo católico, ele é boicotado nas redes sociais. Então, se você que é católico tá vendo essa parada aqui e não ajuda, será, comenta qualquer coisa aí. Fala como é o Tinta Bonito, ó, o Thiago, tá? Fala aí, ó. Se for feio também, pode falar. Fala, mas fala alguma coisa, falar, né? Fala alguma coisa, porque impulsiona, o YouTube vai entender que é relevante, vai entregar pra mais gente. E, por favor, compartilhe. Colabore pra que a coisa aconteça. A gente tá fazendo o que a gente pode aqui, você faz o que você pode aí, tá bom? Vocês viram que não apareceu os patrocinadores, mas não foi por nada pessoal, não. É porque... Sabe, não tinha jeito. Tá com a gente. Tá com a gente ainda. Não Araújo celular, então se você precisar de assistência técnica, manutenção do seu celular, né? Comprar alguma coisa, película, capinha, compre na Araújo, porque comprando na Araújo celular, você ajuda a Araújo nos ajudar. Não apareceu aqui hoje por conta disso, porque, né, chegamos de última hora pra gravar aqui, né? Agradecer também a Jacob Solar, que... Inclusive, essas câmeras... Essa luz que está sobre nós patrocínio. É fonte aí das placas fotovoltaicas. Então, olha só, a gente começou fazendo propaganda das placas, né? E agora a gente está sendo favorecido com isso. Uau. E, além disso, também a gente tem aqui um outro que ajuda a gente a presentear o nosso convidado, né? Ó, DJ Doceria. Eita, gente, aí sim, hein? Vai, Thiago. É doce, é? É doce. Caraca, pensa no formigão aqui, ó. Bom, obrigado. Quem é? É JJ Doceria. JJ Doceria. Então, sigam aí o Araújo Celular, a Jacob Solar, DJ Doceria, que nos ajuda a fazer o barquinho navegar. Tá bom? Ô, Thiago, toda vez a gente pede para que o convidado que venha, ele indique uma outra pessoa. Pra participar. Porque a gente entende que a sua indicação é muito forte. Porque quando você pensa, pede pra galera seguir, compartilhar, curtir. Exato. E responde a pergunta. Você namorou antes de chegar na Canção Nova ou não? Perfeito. Pra mim, então, ó, vamos seguir, vamos compartilhar. Eu vou fazer isso também, viu? Boa, eu vou fazer isso, pode deixar. Tá no seu pé, velho. Vou divulgar. Tem telefone dele agora? Então, Jesus, aproveitar. Duvida. Só pra vocês duvidarem agora. Vou falar. Vamos ver. Vê amanhã, vou tentar. Amanhã. E a gente vai lá na Revolução Dia, hein, mano? Vamos lá na Revolução. Pronto, bora, vamos agilizar isso, com certeza. Coisa boa tem que ser propagada, tem que ser anunciada. Bendito seja Deus. É isso mesmo. E no dia que a gente estiver errando também, você pode falar, ó, sai fora que o barco furou. E nos ajude, por favor. Tá bom. De coração. Tamo junto. Assim, a pergunta, né? Bom, eu vivi uma experiência bem interessante, né? Eu sempre, 14 anos, no meu coração aquele desejo de entrega e tal, né? Eu falei, eu vou ser monge primeiro, né? Depois eu vou pra comunidade e eu vou ser padre. Então, com 15 anos, eu já comecei. Então, assim, tive minhas paquerinhas ali, né? Aqueles rolinhos nada oficial. Mas dentro de mim falava, cara, eu vou comprometer com essas meninas porque como é que vai ser? Eu vou ser padre na minha cabeça, né? Até então eu achava que era isso, né? Então, assim, eu ia até a beira e falei, eita, não posso, né? Não posso. Então, assim, eu acabei me abrindo mão de oficializar, né? Algo concreto, assim, porque eu trazia isso dentro de mim, né? E tanto que eu entrei na Canção Nova com 21. Tava na faculdade já, de um tempo eu pensei, não, cara, eu não vou, então agora eu vou começar a namorar, porque eu não ia mais pra comunidade. Eu tive que esperar um tempo e tal, mas eu me dediquei aos estudos. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, assim, tipo, de boa, de esperar, né? Como disse, né? E Deus preservou também, você vê nitidamente isso, né, velho? Teve, isso foi. Não faltou oportunidade, viu? Muitas, assim, não vou contar aqui algumas pra não escandalizar. Mas aí, eu, né, não tive essa experiência, assim, oficial. Depois quando eu entrei na comunidade. Aí, quando eu entrei na comunidade, eu, né, me abrindo
quando eu vi que não era o sacerdócio, aí eu me abri ao matrimônio. Aí eu me apaixonei dentro da comunidade. Essa foi uma paixão antes do celibato, Olha tá? só. Não é aquela Sim, do celibato, sim. que foi Sim, outra. sim. Você, nossa, esse cara é meio depravado, né? Se apaixonar pelo loucão, né? Tiago marcou não, Tiago apaixonado. Você fala assim, eu tô há 15 anos lá, né? Tem história, né? Não, né, gente? Vai lá. Não, e ali mas foi um resgate muito bonito, né? Porque, claro, eu construí minha vida porque eu não tinha noção do celibato, né? E foi quando eu me apaixonei por uma irmã mesmo de comunidade. E aí, falei, cara, minha vida vai ser essa aqui agora, né? Vai ser a minha primeira experiência oficial de namoro aqui dentro, né? Nesse jeito, né? Com certeza Deus me preservou e é uma das palavras que eu carrego junto comigo, assim, né? Em tantos quesitos, na área afetiva, sexual. Claro, fiz minhas burradas, mas Deus me preservou muito, que ia ser muito pior. Tenho certeza disso, né? Morei um tempo sozinho. Então, imagina, cara, não faltou oportunidade. Mas aí, só que quando eu tava nesse lance, né, que era recíproco, veio a questão do celibato, enfim, né, daí eu entrei naquela crise, aquela coisa toda que eu partilhei já um pouquinho aqui. Então, né, eu não cheguei a namorar nem dentro da comunidade, assim, né, oficialmente, porque depois fui encaminhado pro celibato. E aí, como que eu vejo isso, né? Pode perguntar, cara, mas e aí? Como é que faz, né? Porque você não viveu a experiência oficialmente, assim, né? Como eu disse, uma coisa é rolo, outra coisa é você... Sim. Né, oficializar. Mas eu fui entendendo que o dom, todo dom, ele antecede as nossas feridas, né? Até as marcas que a gente tem, que a gente traz, ele sempre teve ali. E Deus tem um caminho pedagógico, né, comigo. Eu fui muito restaurado, assim, na minha maneira de pureza, de ver as meninas. Como eu disse, não é porque eu não tive isso que eu não fiz minhas burradas, né? Tanto pornografia e toda aquela coisa arada que você vive, até mesmo na adolescência, isso não me privou, né, de carregar muitas marcas. Só que eu vivi um profundo processo de purificação, porque na comunidade a gente vive essa sadia convivência, né? Um princípio de vida. Sim. E essa sadia convivência resgatou dentro de mim, de fato, o que é ser um homem de verdade, o que é ser um irmão, como você trata uma mulher, como você se porta como homem. Então, dentro de mim não me faltou essa bagagem por não ter vivido essa experiência oficialmente, né? E eu não precisava fazer teste com ninguém para assumir um dom. Até porque se Deus salientou o dom antes de eu fazer isso, ele é o cara sábio da história, que se eu precisasse de fato ter vivido uma experiência antes, ele tinha me mostrado, olha, vai viver depois, Sim. né? Então, isso tudo potencializou. Mas o convívio com o feminino ajudou a resgatar muita coisa dentro de mim e afirmar, né? Assim, a própria segurança de quem eu sou, de ser, a postura que eu devo ter, né? Porque hoje, assim, a masculinidade sempre teve as suas crises e o masculino mais do que nunca está sendo afetado. E quando eu digo, não tô falando nem de uma desvirtuação sexual, tô dizendo da postura de ser homem, tá? É diferente. E essa postura de ser homem significa quem é a figura do homem na sociedade, quem é a figura do homem numa família e com outras mulheres, né? Falando agora nesse quesito. Então, resgatar isso. E eu sei que eu, como celibatário, já colhi testemunhos de irmãs que vieram até mim e falaram que o convívio, por exemplo, resgatou nelas. Então eu falei, cara, Importantíssimo. entendeu? Ressignificou, né, a imagem, né? Ressignificou. Muito bom. São Vicente Ferrer diz que o homem é Deus na família. E estendendo isso, Deus é o homem na terra, né? Sim. Justamente. Diante da postura que tem que assumir, as responsabilidades que é própria do homem, diferente da mulher. Claro. É um representante primário, assim, de Deus na terra. Demais. E por isso cada um precisa assumir a sua postura, né? Porque Exato. antes de ser celibatário, eu preciso ser homem, antes do padre ser... Padre ele tem que ser homem. Isso na Constituição, que é diferente. Tem que estar tudo em ordem, né? Tudo. Exato. Tanto que, né, se, por exemplo, eu digo, eu vou querer ser celibatário padre porque eu não quero casar, isso já é um requisito De analisar, né? de não poder assumir, eu vejo assim, entendeu? Dentro dos diversos problemas sociais que a gente encontra, na raiz vai ter um homem que se omitiu diante daquela que era a sua responsabilidade. Você pode ver em tudo, em tudo. Sim. Um jovem que tá nas drogas, uma menina que tá na vida promíscua, sei lá. Toda situação de vulnerabilidade, na essência, vai ter ali um homem que fugiu do seu papel, da sua responsabilidade, porque não entendeu quem era em Deus. Justamente. Né? E vai desencadeando um monte de coisa. É isso, cara. Quem que você indica? Cara, quem eu indico? Padre Jonas. Acho que já foi uma indicação. Não deixa de ser, né? Não deixa. Eu vou indicar uma irmã que não é da minha comunidade, mas é uma grande irmã que eu tenho feito uma experiência incrível, assim, como irmã mesmo, como amiga. Hoje a gente já se tornou amigos, assim. Só pra constar, Papa Francisco vem, mas o senhor Jonas é mais... E que, de fato, eu acho que essa é a riqueza, né? Eu podia puxar a sardinha pro lado e assim, vou trazer alguém da Canção Nova, né? Mas não, eu acredito muito na unidade dos carismas e eu tenho feito uma experiência incrível com essa comunidade, que é a Priscila da Colo. Olha só.
Ali é forte, viu? É mesmo? É forte. É Pronto. forte. Mulher de Maravilha. Deus, um abraço, Pri. Tô te Aí, ó. indicando aí, ó. A grande irmã. Maravilha. Tá escutando, forte, né, viu? Priscila? Diferente. Falaram dela pra gente, é que tava vindo tanto colo de Deus aqui que a gente falou, vamos dar uma pausa nos colos de Deus. É, Mas tá o cara, convite feito. Sim, sim. Maravilha. Que bom. É uma isso. grande mulher de Deus, uma irmã, e a gente tem feito uma experiência incrível, assim, no apostolado, na missão. E da hora, vou dar cara. uma outra indicação também, Boa. de outra comunidade, que vale a pena, esse cara tem que trazer. Sim. Padre Ellington da Betânia, comunidade de Betânia. Ah, sim, aí é sensacional. Lá do Padre Leão? Do Padre Léo. Exato. Cara, Nossa. um Olha só, padre mano. jovem incrível. Você tem que incrível, fazer vai um estar na contato, viu, com evolução. essas pessoas aí, ó. Indica teu nome. pessoas assim, ó. Você, Padre Ellington. você falou que você era ponte, então É. Olha lá, favor. a gente já vou pra resposta. gravado, Olha tá o oportunismo aí. se expõe e se compromete. Se filho. compromete. Não, ó. Chegar uma mensagem lá, não, Barco, o que é Traz. isso? Não, agora se você convidar, cara. Eu vou falar pra eles, ó, vai chegar um convite aí pra vocês. Isso, hein, boa. porque exatamente. Já Padre prepara. Ellington também é incrível, vale muito a pena. Vocês vão ser Eu sei, edificados eu por sei ele. que vocês lá do Revolução andam muito com o Padre Demétrio, né? Padre Demétrios. Pois é, quando ele vier pra São Paulo, fala da gente pra ele. Ele vai fala estar que no sabe. Revolução Jesus em janeiro, inclusive fica o convite aí, viu, gente? Pois é. Revolução Jesus Radical vai Exato, ter 12 convida aí a, o povo. 12 a 15 de janeiro, lá em Cachoeira Boa. Paulista. 12 e 13 é o Radical, essa experiência que a gente falou um pouquinho aqui. E ele vai estar também, o Padre Demétrio Legal. também vai estar lá. Boa. Vai estar lá, Quem uma sabe, galerinha. né? É isso então, mano. Maravilha. Ô, Thiago, muito obrigado, velho, pela disponibilidade. Eu sei que, Valeu. mano, é só um coração generoso mesmo pra fazer o que você fez diante da correria. Você tá aqui de São Paulo desde que? Desde Eu vim quinta? Sexta-feira. Sexta? Cheguei sexta-feira aí. E conseguiu um tempinho pra estar aqui conosco, diante do dilúvio, de tudo mais que aconteceu. Eu acho que O uma barco coisa... não pode parar nem É. afundar. Acho que se comprova agora que o sorriso é a marca, porque ele chegou aqui com o sorriso Sorrindo, no meio né? do turbilhão da chuva. É, então, É treino. Pau quebrando, perto tá e tudo ele tá bem. feliz, cara, tá bom. Que bom, velho. mas- Obrigado de coração pelo seu Valeu. testemunho sobre tudo, viu? Saiba que o amor que a gente tem pela Canção Nova, ele aumenta diante daquilo que a gente vê no testemunho de vida de vocês. Né? E também conhecer. A gente sempre fala que no barco é, sobretudo, uma oportunidade para Deus nos edificar. E aí acaba resvalando e pegando em quem assiste. Mas assim, a Perfeito. gente criou um ambiente que a gente tá sendo edificado. E quando a gente é edificado, acaba transbordando e chega a outras pessoas. Mas o maior beneficiário, de fato, somos nós. Viu? Obrigado. de Feito coração. esse transbordamento. E eu que agradeço, vim. Eu que agradeço, vim com muita satisfação mesmo, muito, muito carinho, assim. Cara, tava torcendo pra dar certo e deu, Que né? bom que deu. Graças a Deus. A providência de Deus conduziu todas as coisas. E eu quero ver esse barco aí se tornando, vai ser, além de um barco, né? Vai se tornando Sim. um Titanic, assim, né? Não, Que não vai afundar, Não, um entendeu? cruzeiro. Não vai afundar. Um cruzeiro, que cresça, se expanda. E ao mesmo Amém. tempo que seja um submarino que desce pra profundeza, entendeu? Glória a Deus. Contempla uma Amém. outra atmosfera, um outro mundo, uma outra realidade, que acho que esse também é o propósito, né? Exatamente. Elevar uma outra dimensão às Uhum. pessoas através da partilha, não é ficar, estamos nessa terra, mas a gente tem o nosso coração Sim. elevado, né? Então, gratidão, viu? Gratidão, e vou estar acompanhando assiduamente agora. Glória a Deus. Tamo É junto, isso. cara. Pessoal, Valeu. é isso então, viu? E é aquela coisa, permanecer no barco. Porque fora do barco, Não há salvação. glória a Deus. Tamo junto. Fechou? Valeu, Cadu!